Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Nosso Ponto Podcast. E hoje nós vamos falar sobre muitos assuntos legais. O que não deixar de comer em Paris, curiosidades da França, o que não fazer. A gripe da Isa em Paris. A minha gripe também. Vamos falar sobre os principais pontos de Roma e que fomos forçados também a ficar 2 dias em Londres. E nós visitamos o restaurante mais bombado de Paris e não conseguimos entrar. Com certeza. Por que será? Fica aí para você acompanhar. E no final de tudo, a gente vai falar o que vocês querem saber. Quanto gastamos com cada coisa para essa viagem? E é isso aí. Vamos começar? Vamos começar. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o nosso patrocinador. Quem que é nosso patrocinador? A nossa própria empresa. Exatamente. Se você tem dificuldade, vou falar mais próximo do microfone, se você tem dificuldade para gravar os seus vídeos para o seu Instagram, a sua rede social, se você não consegue gravar porque você tem vergonha ou coisa do tipo, ou se você quer profissionalizar a sua gravação de vídeos na sua empresa, nós temos a nossa agência que oferece esse tipo de trabalho, que para gravar vídeos de alta qualidade para sua empresa, oferecemos roteiros personalizados direto para que você consiga gravar melhores vídeos, consiga atrair mais clientes. Além do que, meu amor? Nós temos também o tráfego pago, que são os famosos anúncios online. Então, a gente consegue pegar todo esse material produzido e propagar ele na sua área de ação. Então, você profissional liberal que tem dificuldade com as redes sociais, tem esse probleminha com a câmera, a gente tem a solução e equipamentos avançados para te ajudar também, tá? E, através do tráfego pago, você se torna muito mais conhecido, você aumenta a sua autoridade e, com isso, você conquista mais clientes e mais dinheiro também. Então, vamos começar? Vamos começar, meu amor. Vamos. O primeiro ponto, eu acredito que seja mais interessante, é por que nós escolhemos essa data para a gente viajar. A gente, na verdade, escolhe isso de acordo com o nosso estilo de viagem também. Mas vamos lá, quero que você fale o primeiro ponto. Por que da baixa temporada? Geralmente a gente escolhe a baixa temporada pra gente viajar. Isso porque a gente não gosta de muita gente, a gente não gosta de estar viajando. Inclusive a gente teve um probleminha, entre aspas, em Londres, que a gente chegou, achamos que estava igual em Paris, chegamos lá, tipo, muito difícil você andar pelas ruas. Então, a gente não gosta de viajar em alta temporada por causa disso. Um dos fatores é porque é muita gente. Segundo fator, tudo é mais caro, né? Então, restaurante vai estar muito mais caro. Sim. Hotel vai estar muito mais caro. Passeios muito mais caro. Então, assim, a gente não gosta de viajar em alta temporada por esse motivo. Esses dois motivos. Mas é meu amor. O outro ponto muito importante também é que a gente gosta muito de calor. A gente não é tão assim pro frio, né? Isso é um dos motivos porque a gente viajou nessa data lá para Paris. Porque dependendo da época que você vai, você pega muito frio ou você pega muito calor. E aí são 2 cenários completamente diferentes, né? Porque na época que a gente viajou, tava tudo verdinho ainda, tava começando a amarelar as folhas, assim. Isso. Então tinha folha ainda, tava verdinho. A gente gosta dessa paisagem mais colorida, né? Se você opta por ir no frio, sem contar que tá quentinho, gostosinho, mais confortável. Se você opta por ir no frio, você tem aquele cenário totalmente opaco, sem sol, tá muito frio. Não tem folha nas árvores, tá aquele cenário de frio. E lá, tipo assim, na época de frio é frio mesmo. Isso é porque nós fomos numa época que não era para estar frio e pegamos 6 graus um dia. Exato. Nem estávamos preparados. Não estávamos preparados. A gente vai falar sobre isso, sobre compras em Paris. Isso. E assim, frio, com certeza é muito frio. Época quente diz que chega a 40 graus. Então, assim, a gente tentou pegar o melhor época, que não era férias, porque as férias deles são diferentes lá. É diferente não, do Brasil. Não queríamos pegar o momento de férias, que daí seria a parte do verão deles, que estaria calor. E a gente não queria pegar muito frio, porque a gente acho que a gente não aguenta o frio. A gente gosta de um frio ameno, assim. Assim como a gente pegou. Isso.
Tava ótimo, assim. É o último dia que tava 6 Que graus, que tava mais 6 difícil. graus, mas ainda fizemos fotos sem casaco, sem nada. Então, assim, com o Isso. solzinho, dá uma amenizada no frio, Isso, né? Isso, com certeza. Então, assim, depende muito do estilo de viagem. Eu conheço pessoas mesmo que gostam de viajar só em alta temporada. Isso. Então, Quer o assim, frio, quer ver a neve, quer fazer passeios diferentes, porque muda completamente o cenário. Então, acaba que os passeios que nós fizemos, as coisas que nós aproveitamos nessa temporada mais quentinha, é diferente de uma pessoa que vai para aproveitar num frio, né? Com certeza. Roupa completamente diferente. Com E certeza. também a gente tinha que pensar que a gente tinha uma mala para otimizar. E uma né? mala de 10 quilos. E uma mala de 10 quilos. Então, quando é frio, você leva muito casaco. O casaco ocupa muito espaço também. Então, foi bom, eu acredito que eu consegui utilizar uma mala de 10 quilos, justamente porque eu tava levando roupas de verão, né? Roupas mais fresquinhas, assim. E aí, qual que é um outro ponto importante pra gente falar sobre Paris ainda? Eu acredito que compra de ingressos antecipados. E aí vem os meus problemas, porque eu queria muito conhecer a Ópera Garnier, muito mesmo, e daí deixei pra última hora. Quando eu fui comprar, me afobei no site e Acho que ele tava empolgado um pouquinho. Porque não tinha mais pro dia que a gente queria. Tipo, a gente queria para amanhã e já não tinha mais ingresso. E daí teria pro outro dia. E eu fui comprar o ingresso e não me atentei à data. E comprei como se fosse pra hoje. 5 horas da tarde eu tava comprando ingresso pra hoje, 3 horas da tarde. Eu acho que na verdade... Não, você comprou pra 10 horas da manhã. Isso. Pro mesmo dia. Era 3 horas da tarde. Isso. Ou 5 horas da tarde, mais ou menos. E aí, o Johnny fez a compra e tal. E assim, eu fico sem neurônios quando eu viajo com o Johnny. Por quê? Porque ele resolve tudo. Então, eu não tenho por que me preocupar. Então, assim, ele falou, vou fazer as compras do ingresso. Tá tranquilo, eu tava de boa, sem levantar uma palha do lugar. Daqui a pouco ele... na cama. Deitada na cama, de boa. Daí ele falou bem assim, Fiz cagada. Fiz cagada. Eu falei, o que aconteceu? Eu comprei os ingressos, mas, tipo assim, isso 3 horas da tarde, né? Só que eu comprei pras 10 horas da manhã do dia de hoje. Sim, e aí já tinha passado. E uma falha do site, porque não deveria. Não deveria nem autorizar, né? Isso, não então, deveria. Toma cuidado pra você também não... Não deveria ter no site a possibilidade de eu comprar o ingresso pra hoje no horário que já passou. Não, nada a ver, não faz sentido. Não deveria ter. Mas... teve. Até o Luiz, temos que agradecer. Luiz, obrigado mesmo com o Luiz. Luiz, nosso fotógrafo. Isso, a gente não tinha como falar. Falou assim, você pode ligar, entrar em contato com eles, mas assim, eu não falo francês. Nem inglês. Daí o Luiz foi e ligou lá pra ver se tinha possibilidade de ressarcir o dinheiro, só que não tinha. A única coisa que eu poderia pegar uma próxima... a gente conseguiria pra 2 dias depois, Isso. só que a gente já teria ido embora de Paris, então Isso. não ia dar pra aproveitar. Então perdemos o dinheiro e perdemos, assim, o principal, que era o aproveitar. 30 euros. 30 euros cada um. Perdemos 60 euros Acho que foi. nessa brincadeira. Mas tudo certo, assim, acontece, erros acontecem. E a gente deixou, né? Era um risco que a gente corria por ter deixado pra comprar os ingressos depois. Por quê? A gente comprou querendo comprar assim um dia antes. Então não faz isso. Compra ali. Você chegou com 3, 4 dias, já faz a compra, né? Antes de você aproveitar. E por que isso? É porque a gente, como a Isa tava doente, assim como a gente tinha dia que estava cansado, a gente não queria programar todos os dias. A gente queria deixar pelo menos mais ou menos organizado os dias. A única coisa que a gente tinha fixo era o dia das fotos. Inclusive, mudamos o dia das fotos. Mudamos. A gente só tinha fixo o dia das fotos, daí ia estar um dia chuvoso nesse dia, daí a gente mudou pro sábado, foi? Mudamos pra sábado. É porque, na verdade, a gente ia ficar até na sexta-feira, lá em Paris, e aí nós decidimos ir embora... Não, nós íamos ficar até no sábado, em Paris. E aí depois nós aumentamos um dia em Paris, então nós fomos embora no domingo, né? Então aí deu pra gente mudar de quinta-feira o nosso ensaio pro sábado. Isso. E o que foi a melhor coisa que fizemos. Porque na quinta-feira tava chuvoso, realmente. E no sábado tava um sol, a coisa mais perfeita do mundo. Vocês viram nas fotos, né? Ficou lindo, lindo. E eu acho que até a gente já pode entrar no assunto das fotos, se vale a pena ou não. Porque é o seguinte, eu vou contar a minha versão como homem, marido, o dinheiro, porque aqui em casa as finanças, eu que organizo as nossas finanças. Isso. Quando a Isa chegou e falou assim, eu quero contratar foto, eu falei, não, tudo bem, vamos contratar as fotos. Comecei a pesquisar os fotógrafos primeiro, né? Isso. Que a gente gostava. Isso. Quando ela chegou com os preços, 200 euros,
€250, €180. Eu caí de costa. Imagina só, se a gente colocar 2 vezes 6, 12, €200, daria R$ 1.200. Falei, era muito dinheiro. Falei, não, cara, não dá, não vamos pensar. E por último, ela falou assim, eu gostei desse fotógrafo. E Nossa. realmente... Não, calma, depois a gente fala dele, assim. Uhum. Mas de todos os fotógrafos que eu pesquisei, o estilo de edição, a leveza das fotos, assim, a espontaneidade, eu encontrei naquele fotógrafo. Isso. E aí, a Isa falou assim, vai ficar €300. Na verdade, eu escolhi um pacote mais em conta, mas aí eu falei, não, eu quero tirar foto em 2 lugares. Eu falei, eu quero tirar foto no Louvre e quero tirar foto na Torre Eiffel, que são os principais monumentos ali da cidade de Paris, né? Isso. E aí, ele... tipo assim... Não queria. E não eu queria. falando assim, ó, sem escassez, vamos lá. Vamos lá. Mente próspera. E daí não lembro exatamente, a gente pegou um contrato, pegou um negócio assim, daí eu falei assim, agora dá, com esse dinheiro Isso, agora nós dá. fechamos um contrato e aí ele Isso. falou, não, agora dá pra fazer Agora as dá pra fotos. porque isso sairia do nosso orçamento. A gente tinha um orçamento Isso. e contratando o fotógrafo sairia do nosso orçamento. Daí fechamos um contrato e falei, agora vambora. E uma coisa interessante é que já é algo nosso. Todas as vezes que a gente viaja, a gente contrata um fotógrafo. Todas as vezes. Então, nós fizemos isso no Rio de Janeiro. Nós fizemos isso quando fomos para Maragogi. Nós fizemos isso algumas vezes. A gente gosta de ter esses registros profissionais, né? O que é? Aqui em Maragogi a gente só pegou 2 fotos, né? Ai, não. Foi umas 9 fotos? Foram pouquinhas fotos. 3 fotos? Não eu lembro não sei. exatamente, Mas foram assim, poucas fotos. o clique profissional é completamente diferente do que a gente tira de celular. Com então, certeza. eu e o Johnny sozinho, a gente viaja a maior parte das vezes sozinho. Então, a gente chega lá... Poxa, ele tira foto minha e eu tiro foto dele. Nós temos fotos, câmera profissional para fazer as fotos, mas qual é a graça? Você tá lá, Sim. na cidade mais romântica do mundo, Sim. e você não vai fazer foto com seu marido, seu parceiro? Como não? Falei, então era prioridade para nós contratar um fotógrafo. Só que daí era prioridade para mim contratar o Luiz. Isso. E foi um acerto muito grande. Nossa, acerto muito eu grande. falo que foi o nosso maior acerto em Paris. O maior acerto em Paris foi contratar o Luiz como fotógrafo? Com certeza. Eu não tenho Caramba. dúvida. Olha, Eu não Luiz, tenho dúvida. Patrocina nós, Luiz. Patrocina Por esse favor, podcast. Luiz, olha. Depois dessa publi gratuita aqui, desse jeito, assim, espontânea, falar que o maior acerto de Paris foi ter contratado o Luiz como fotógrafo. Luiz, patrocina nós. Nem a culinária nos impressionou tanto quanto essas fotos. realmente. E assim, falando sobre o ensaio, foi um ensaio muito leve. Foi. O jeito divertido. foi muito divertido. A forma com que o Luiz trabalha é de uma forma muito espontânea. Então, assim, ele vai fazendo os cliques e ele fala, olha, você vai fazer uma coceguinha nela, você vai correr atrás dela, fala uns negocinhos no ouvido dela. Então, assim, o jeito dele captar ali as imagens é muito diferenciado. Com certeza. E eu gostei muito, foi muito divertido. Não parecia que a gente tava numa sessão de fotos. Parecia que tava eu e você só ali, curtindo aquele momento, nós dois. Foi muito gostoso por isso. E parece que as fotos, elas vieram como combo. Nem parece que a gente pagou, mas pagamos. E Pagamos. ficamos muito felizes mesmo. Então, a gente super indica. E contratem o Luiz, porque ele é, assim, eu ouso dizer que é o melhor. Sim. Agora, eu tava lembrando agora da nossa primeira vez que a gente pegou o metrô. Nossa, meu Deus, que A gente já falou pra vocês a respeito de pegar o metrô, e a gente andou pro metrô de todo quanto é lugar, e a gente já tava fera no último dia, só que a gente não contou um detalhe. O primeiro dia, a gente saiu todo empolgado, já pegamos o nosso Navigô, todo Passamos empolgado. na primeira cancela Passamos ali, na né? primeira cancela, e vocês já sabem, a gente falou no último. Toda vez que a gente passava na cancela era uma Era uma vitória. vitória. Passamos a primeira cancela, daí estamos seguindo o fluxo. E vamos pra cá, entra no túnel lá do metrô. O metrô já tava chegando, a gente, ó, entrou dentro do metrô. Entramos dentro do metrô e tá andando no metrô. Eu e a Isa A conversando. gente sabia que tinha algumas paradas pra chegar até o destino, Isso, né? porque a gente usou muito o Google. Isso, Google Maps. Ajudou Muito muito, bom. muito. Porque no Google Maps, ele vai mostrando a parada tal. Você vai ter 5 paradas. E daí, quando você chega nessa estação, tem nas paredes, né? Sim. E aí a gente foi. Quando a gente chegou, teve uma parada. Só saiu todo mundo do metrô. Só ficou eu e o Johnny e uma família de chineses ou japoneses. Eu não sei.
Os turistas, só os turistas. Só ficamos nós. E a gente ficou lá sentadinho, tá parado. E não percebemos que todo mundo tinha saído do metrô. Do metrô. E daí uma senhora... Começou a bater no vidro assim, tipo, tem que sair, tem que sair. E nós entendíamos? É lógico que a gente não entendia. Não, a gente entendeu os sinais que ela deu. Isso. Tem que, tipo... Então, a gente fez o quê? Acho que como foi pego de surpresa, né? E a gente ficou com um pouco de medo, assim... A gente só assustou. É. E daí, os japoneses também... E saímos, claro. Assustaram também. E a gente foi saindo, assim... Porque com medo das pickpockets, a gente foi com muito medo... Os brasileiros morrem de medo das pickpockets. A bolsinha aqui de baixo, assim, toda segurando naquele medo. Isso, com medo. Falou assim, você imagina se essa mulher tá querendo nos assaltar? Encurrala a gente. Só que daí tudo bem. Daí a gente foi, saiu, e ela tentou conversar com a gente. A gente foi, e aí a gente foi, pegou novamente. E eu pra ela, I don't understand. Foi o que eu falei, I don't understand. Ela, ok, e foi embora. Daí a gente foi, pegou o Google Maps novamente, e daí pegamos o metrô certo. E fomos para o centro. Foi. Só que nós só percebemos, até então, primeiro dia, a gente achando que ela tava fazendo um golpe. Sei lá. E a gente não caiu no golpe. O segundo dia, não caiu no golpe. No terceiro dia, que a gente percebeu que ali era um final. Ali, o metrô chegava até ali, ele encerrava. Não ia mais pra lugar nenhum. Isso. E aí, outra coisa que nós percebemos é que quando a gente descia na estação, tinha uma bifurcação. Então, pro lado direito, você ia pra um rumo. Pro final pro final. E do outro lado, você ia pro outro rumo. Então, entendeu? Deu pra entender, né? Então, um ia para a direita, outro ia para a esquerda. Pro centro da cidade, outro ia pro fim. E nesse primeiro dia, a gente tinha que ter pegado o da esquerda, por exemplo, pra ir pro centro da cidade. E nós pegamos o da direita, que ia pro final, que era uma parada pra frente. E nós só percebemos o nosso... Falo assim, realmente acreditamos que a mulher nos ajudou. Tadinha, fica um dó que a mulher nos ajudou 2 dias depois, que a gente já tava fera já no metrô, já. Mas erramos ainda, não foi? No terceiro dia nós não erramos ainda? Não lembro, erramos? Ou que a gente foi se tocar mesmo no terceiro dia, a gente tava fazendo certinho. Que daí a gente viu que ia mais uma parada, olhando lá no telão, tinha mais uma parada e era o final da era o final do... É verdade. Da linha de trem. Isso, era o final da linha de trem. Quando a gente olhou lá, falou, a mulher tava nos ajudando. Ela tava nos ajudando. Depois eu fiquei assim, com um peso na consciência, tadinha. Porque a gente sai pra fora, assim, e aí a gente não sabe o que esperar, né? A gente vai preparado pra qualquer coisa, então com a gente certeza. tava ali meio que armado, tomando muito cuidado, né? Mas, enfim, essa história é bem interessante. Ainda bem que a senhorinha nos ajudou. Porque eu não sei o que ia acontecer, na verdade. Se o trem ia parar em algum lugar ali pra frente, ia pra arrumar alguma coisa assim, ou ele ia voltar. Na verdade, eu não sei. A gente realmente não sabia. Se a gente ficasse ali dentro daquele trem e não saísse, o que ia acontecer? A gente não sabe, ainda bem que a gente saiu. É só isso que eu digo, assim. E aí, tem mais algum ponto interessante aí? Eu posso entrar no que... não deixar de comer em Paris? Pode entrar no seu ponto aí, meu amor. Então vamos lá. Segundo o nosso ponto, né? Então eu adoro isso. Chocolate quente é uma dessas coisas. Eu tomei o melhor... Coisas o quê, meu amor? Perdão? Gente, o que não deixar de comer em Paris. Desculpa, eu não fui clara, gente. Isso. Acho que o meu cérebro pensou, mas eu comi a palavra. Então, o que não deixar de comer em Paris. Vai lá. Eu falo sobre o chocolate quente, porque foi o melhor chocolate quente que eu comi na minha vida. Aquilo tinha gosto de abraço, era um negócio muito bom. Parecia uma barra de chocolate derretida ali no negócio. Maravilhoso, delicioso. Ótimo. Eu esqueci o nome daquela... Não era torta de maçã. Era torta de maçã? O nome era uma torta de maçã com sorvete. Torta de maçã. Eu esqueci o nome. Mas, gente, que delícia uma torta de maçã. As maçãs cortadinhas, sem filetinhas, assim. Uma delícia aquilo lá. Eu não lembro o nome daquilo lá. Mas eu acho que era torta de maçã mesmo. Eu acho que era torta de maçã. Pode comer. É torta de maçã, só que traduzido para o francês vai dar um outro nome. Eu não sei. Mas uma delícia. Coma a torta de maçã. Verdade, Johnny. Você gostou do creme brulee? Eu comi o creme brulee. No dia que o Johnny comeu essa torta de maçã, que estava muito boa, segundo ele, eu comi o creme brulee, que é uma especialidade, né? Uma especialidade dos franceses, né? Uma sobremesa que eles comem muito. E eu achei ele básico. Assim, tava bem gostoso. Sim. Ele me lembra muito um pudim com uma textura de mousse. De mousse? Não era de uma textura tipo de algo de mingau, milho? Tipo mingau. Isso. Tipo um mingau, assim, então. Vamos dizer, só que um pouquinho mais firme. Aí joga açúcar por cima
E vem com maçarico e caramela aquilo lá, né? Caramela que fala? Carameliza, eu acho. O cachorro caramela. Então ele vai caramelizar aquilo lá em cima. E aí fica uma crostinha. Você bate nele e come junto aquele açúcar junto com o creme. Não achei nada demais, mas é gostosinho. Não é nada Mas vale a pena mas comer. vale a pena provar só por ser a sobremesa que eles falam muito lá de Paris. Amor, agora a gente pode falar, né, da comida que a gente comeu, que não foi parisiense, mas foi a melhor comida que a gente comeu. Qual foi, meu amor? Mas antes tem mais duas coisas. Mais Mais duas duas ainda? coisas Vai lá. pra não deixar de comer em Paris, que é o croissant. Sim. E com certeza você não vai conseguir evitar comer esse croissant, porque tem croissant em tudo lá. E é muito bom. Eu vi algumas uma pessoas delícia. falando do croissant. Porque o croissant do Brasil tem recheio, de lá não tem recheio. Mas é muito gostoso. É Mesmo sem delicioso. recheio, é muito Ele gostoso. tem gostinho de manteiga, Isso, né? amanteigado. Muito bom mesmo. Muito Vale a bom. pena. E é crocante, Não é que vale a pena. nossa. Você vai comer o croissant. Você vai comer, não porque- tem como você fugir. E o outro é o pão de chocolate, que eles chamam pão chocolate lá. Isso. É muito gostoso. Eu provei uma vez e gostei bastante. Sim, que é um croissant com chocolate. Não, a massinha dele é diferente. É. É verdade. Ele é um croissant com chocolate, só que ele é num formato diferente. É isso. Então é isso. Agora a gente pode falar qual foi, meu amor, a comida mais gostosa que comemos em Paris e não foi comida parisiense. Olha essa história. A gente tinha saído pra comer. Na verdade, a gente tinha saído pra comer? Tínhamos saído Aquele pra dia, comer. Daí, A gente tava faminto. Isso, daí as pessoas mandaram mensagem pra Isa. Vai no restaurante do... Verdade! Você já quer falar da sobre Emily Paris. isso? Vai no restaurante da Emily Paris. Daí a Isa falou assim, a gente podia ir nesse restaurante. Eu falei assim, vamos dar uma olhada onde que é. E era próximo de onde que a gente estava ficando. Então assim, a gente falou assim, Daí a gente falou assim, meu Deus. A gente já estava próximo ali de onde que era, que tinha uma rua cheia de barzinhos. E a gente falou assim, vamos lá então. E fomos, tentamos fazer a reserva antes Isso, nossa, de eu tarde, tentei. tentou fazer a reserva. E aí, Esse restaurante que o Johnny tá falando é o famoso restaurante do Gabriel, da série Emily em Paris, que é uma série que tá super em alta agora e sempre esteve. É uma série muito quarta boa. temporada agora? Eu acho que é a 4ª temporada. E aí, a gente tentamos primeiro, né, fazer ali a reserva, mas eu acho que eles falaram assim, nem visualizaram. Até hoje, nem nunca visualizaram. Até hoje, nunca nem deram uma resposta. Então, infelizmente, com certeza a agenda já estava bem lotada. E por que eu acho? Nós não sabíamos, mas pegamos a semana do Paris Fashion Week. Isso. Então, tava muito lotado dessas pessoas, né? Modelos, dessas pessoas aí que participam desse evento. E Emily em Paris tem muito disso, né? Da moda, muito. Então, tava cheio de gente. Tava Sim. lotado. Pelo que a gente olhou lá, lotado. E lá não pode. Esse restaurante, você tem que fazer reserva. Não adianta você chegar lá na frente. Nós chegamos lá na frente. Verdade, a gente tentou. Confesso. Olhamos lá, lotado, não tinha um Lotado. espaço vazio. Exatamente. E tinha até não sei se eram modelos ou mulheres fazendo Tinha umas mulheres. vídeo E eu lá, achei até umas- que. Nossa, que mico, gente do céu. Eu olhei de longe e eu não lembro se eu estava de óculos. Mas eu olhei e eu falei, gente, eu sabia que estavam gravando a temporada de Emily em Paris lá. E aí, poxa, qual que é o lugar mais propício pra encontrar? E o cara com Ali, câmera ali, O cara profissional. com a câmera profissional. E eu vi Iluminação. a mulher, eu falei, certeza que é a Emily. E eu comecei, não acredito! Porque eu falei assim, lógico, não vou conseguir uma foto com ela, nada, mas tá tudo certo. Eu só queria ter certeza que era ela, né? Aí, no fim das contas, que eu cheguei um pouco mais perto, que daí a minha miopia, né, parou um pouquinho de... Enfim. E aí, eu vi que não era. Daí, sabe o brilho sumindo? Assim foi o que aconteceu. Então, Mas foi no fim das contas... Mas foi interessante chegar até ali, porque é um lugar que só vê na série, né? Só. Eu não acompanho, mas você vê só na série e você estar ali E próximo vê muito. é muito interessante. É muito É interessante. muito legal. E aí, hoje, assistindo a série, eu vejo todos os lugares que tá mostrando na série e eu já passei por aqueles lugares. Eu falo, eu já passei aí, eu sei que lugar é esse, eu sei como é o nome e eu sei se vale a pena ou se não vale. Então, é muito legal isso. Então, fomos, tiramos só uma fotinha, eu tirei uma foto lá na frente e depois a gente voltou pra comer a Isso, melhor comida. famintos, Nossa, a gente morrendo tava de com fome. muita fome. Daí a gente chegava nos lugares, uma rua. E aí que tá, quando você tem uma rua lotada de lugares pra você comer, é Nossa. muito difícil você escolher. Com uma E pessoa andando, e indecisa. nós andando. De repente,
Porque a gente tinha passado antes, a Isa tinha visto. Nossa, parece muito bom esse lugar, eu quero comer essas comidas diferentes. Que a Isa gosta desse negócio de comer. Eu gosto. Eu olhei assim e falei, não. Daí, nesse dia, a gente passou em frente e a Isa não tava... Tudo falava assim, não, isso eu não quero comer. Daí, quando eu vi, eu não quero comer isso. Daí, chegamos no restaurante grego, de comida grega. Como Churrasco grego. Meu amigo. E daí, pedimos lá. Tinha até um rapaz que sabia falar português, mais ou menos. E pedimos pra ele. Daí, ele veio no prato. Uma quantidade de comida absurda. E que comida gostosa. E a gente comeu tudo, tá? Comemos tudo, meu comemos amor. tudo. Foi simplesmente a melhor comida que a gente comeu em Paris. Foi mesmo. Não foi os pratos rebuscados, foi numa churrascaria grega. E era algo simples, Bem porque simples. era o churrasco grego. O que acontece? O churrasco grego são vários filetinhos de carne, né? Tipo, Isso. uma pilha de carne e eles vão ralando aquilo lá, tipo, parece Cortando. cortando mesmo, né? E aí fica aqueles pedacinhos tudo pequenininho. Então, assim, é um monte de carne aqui de churrasco grego. Num prato. Com arroz. Foi o único Isso. lugar que eu vi arroz lá. Isso. Foi a única Um vez que a gente arroz comeu. temperado, muito Uma gostoso. E aí tinha salada e batata frita. Isso mesmo. Era o que tinha. E a gente Comeu destruiu Comemos aquele prato. Que delícia. Mas tava uma delícia. Meu Então, Deus, assim, a gente comia Depende muito. Tem gente que não vai gostar, porque é muito temperado, tinha muito cominho. muito cominho. Mas a comida estava... Porque, Nossa. assim, uma das coisas que eu achei estranho na comida é que as comidas, tanto de Paris quanto de Roma, meio sem sal. Pouco não tempero. é bem temperada. A gente gosta da comida aqui no Brasil temperada. Tudo Nossa. é muito bem temperado. O nosso churrasco é com bastante sal. A Sim. nossa comida, ela é bem temperada. temperada. Então, assim, fez a diferença porque a grega lá, tava muito bem temperada. Uma delícia a comida. Sim. Nossa, muito bom mesmo. Então, Muito assim, a melhor comida que comemos na França foi grega, Isso, né? isso mesmo. Nossa, que loucura. Enfim. E aí, meu amor, a gente tem algumas curiosidades interessantes, assim, pra falar sobre a França, né? Vai lá. Muita gente fala e nós ouvimos muito isso. As pessoas são fedidas mesmo? As pessoas são mesmo fedidas, meu amor. Quero saber de você. Então, eu acredito que a gente foi numa época que não estava tão quente e aí a gente não pegou tanto. Mas, gente, o cheiro de CC de algumas pessoas é Gente, eu de não arder o nariz. É de arder o nariz. Sabe aquele negócio que você sente assim, que começa a arder o nariz? É impossível ficar perto. Eu não aguento porque toda vez que eu lembro me dá até aquela gastura no nariz, Sim, assim, sabe? acabei de passar a mão aqui no nariz por causa disso. Porque, assim, não são todas as pessoas, teve até um vídeo que a gente viu de uma mulher que ela tava com um negócio assim, tampando. Assim, tipo assim, é ruim, Não são todas as pessoas. Não são todas as pessoas. É verdade. Em prol dos franceses aí, não são todos. Mas os que são gente, terríveis. é terrível. É o um cheiro de negócio CC. assim que a gente nunca sentiu na vida. Não, nunca Cheiro sentimos. semelhante àquele Não, lá. nunca. É de arder o nariz. Então, assim, são fedidos. Algumas pessoas são, e realmente, no metrô Você é falando, impossível. são fedidos. São fedidos, né? São fedidos. Alguns são, né, meu amor? Alguns são. Nossa, e os que são fedidos com força. Com força. Você tá doido? Ah, meu Jesus. Vamos pra próxima. Água saloba. Uma outra coisa, aí eu falo assim, o cabelo das mulheres lá, meu amor. Meu Deus, o cabelo das mulheres era um negócio assim, não era bonito. Era um cabelo opaco, todo despontado, assim, todo cheio de frizz. Que as mulheres vão saber o que é frizz, né? Mas, assim, os cabelos das mulheres muito, muito feios, assim, bem bagaçados. Depois você descobriu o porquê. Por conta da água. No primeiro dia, a gente já começou a ver os cabelos, assim, reparar os cabelos, né? E aí, a gente percebeu o porquê. O meu cabelo foi ficando bem ruim conforme eu lavava. E eu lavava praticamente todos os dias o cabelo. Então, eu percebia que ele ficava mais espantado. Eu não sei. Mas a gente descobriu bebendo a água, que a água era saloba, na verdade, né? Até água de garrafinha. Até água de garrafinha. Daí, Água para você tomar uma água que não tem água saloba, eles falaram que é a Perrier e a... Perrier e a... outra. Uma outra verdinha também, que eu não me recordo o nome. Mas são as duas águas lá que você vai tomar e que você não vai sentir o gosto de água saloba. Gosto salobo. Mas assim, dá pra tomar. Mas não é o que você toma com prazer. Não, você pode estar morrendo de sede, mas você bebe com aquele negocinho assim.
Então, assim, água saloba também. Isso aí. Ah, e em contrapartida, o cabelo dos homens era muito bonito. É verdade. Verdade. Como que pode? Se é lavado... Não sei. sei, não dá Dá pra pra saber. entender. Porque o das mulheres não era bonito, os cabelos, e o dos homens Talvez era eram porque é lisinhos. curto. Talvez porque era Porque curto. renova o corte sempre, corta tá todo sempre mês. cortando. Pode ser? Pode ser por isso. isso. Também. Outra coisa, as tampas das garrafinhas. De todas as legal. garrafinhas. Legal. Isso é legal. A tampa das garrafinhas não sai. Não Simplesmente você não consegue soltar. Ela fica pendurada ali. E é até ruim pra você tomar, que você tem que segurar a Não é garrafinha. funcional. Não é funcional. Mas você não perde a tampa nunca. E outra coisa, além de não perder a tampa, isso é uma iniciativa, assim, pensando no... Pra ser reutilizável? Não, pra ser Não, é reciclado, para as será? pessoas não ficarem jogando mesmo as tampinhas por aí. Então, Sim. é pensando no meio ambiente. Isso foi Isso. o que me falaram sobre a Ótimo, tampinha. Uma coisa legal também, restaurantes muito pequenos e mesas coladinhas uma na outra. Isso. Eu até falei com a Isa um dia. Falou, aqui no Brasil a gente tem costume de chegar no restaurante e ele ser muito amplo. Muito amplo. As Verdade. mesas grandes. Lá não. Lá estreitinho assim. Geralmente os lugares são muito pequenos. Isso. Bem pequenos mesmo. E as mesas uma do ladinho da outra. A gente não pegou, acho que um dia só que a gente... Foi em Roma. Mas que a gente teve que dividir espaço, assim. Não dá pra você fazer isso aqui assim, Verdade. não. Se você fizer... Você isso aqui acerta a pessoa ali do lado. Acerta a pessoa do lado. Porque são realmente muito pertinhos dos restaurantes. Das pessoas, né? Isso. Das E aí a mesas. gente entendeu que eram muito próximos, porque a gente não tinha noção do espaço, do tamanho dos lugares, né? A gente via nos vídeos as pessoas Isso. comendo muito em cima um do outro, mas a gente não sabia. Achava que era só cultura de ter mesas próximas. Mas aí o Johnny falou assim, meu amor, agora eu entendi por que eles têm mesas muito perto. Porque os lugares são todos muito pequenos, então eles precisam otimizar espaço. E provavelmente seja porque o aluguel deve ser muito caro. Com certeza. Né? O aluguel deve Imagina, ser 1 metro muito quadrado em caro. Paris. E daí você tem que otimizar para você conseguir pagar o seu aluguel e ter algum lucro. Então, Isso. então tem que colocar umas pessoas uma do lado da outra, bem próximos mesmo. Exatamente. E outra coisa é que a gente não vê animal na rua. Uma coisa que a Isa notou. Animal de rua Isso. mesmo, sabe? Todos os cachorros que a gente viu. Todos e tinham gato, dono. você viu gato? Não Eu não vi nenhum gato. Não Eu vi um gato no story do fotógrafo, do Luiz, que tava Sim, dentro da casa dele. Mas isso. gato na rua, você não enxerga. Não vi. Cachorro de rua, não vê. Todos os cachorros com coleira, com seus donos. Isso. Não existe. E alguém falou pra você, né, que tem que pagar uma taxa pra ter um animal, alguma coisa assim, né? Isso, alguém comentou que é como se os donos pagassem impostos, né? Pra ter esses cachorro. animaizinhos. Então, o dono é responsável por eles. Então, acredito que paga multa. Acho que paga multa se o animal do... Como que faz essa Não sei. identificação, será? Também não sei. Eu achei isso bem interessante. Já pensou? Seria legal trazer isso pro Brasil. Sim. Porque aqui em Barra mesmo, a quantidade de Nossa. animal de rua que tem é impressionante. E aí, isso é algo que a gente vai falar futuramente. Eu vou trazer uma pessoa especial para falar sobre esse tema de animais de rua. E no Brasil nós temos sérios problemas com isso, né? Mas isso foi uma coisa muito interessante que nós não encontramos lá. Animais de rua e, né, tanto gato quanto cachorro. Gato Sim. eu não vi um. Gato também não vi. Nenhum. Eu lembro que a gente ouvia nos vídeos que a gente assistia de Roma, a gente ouvia uns gatinhos miando, né? A gente falava, lá tem muito gato. Chegamos lá, eram uns vendedor de uns bichinhos, uma meleca, o que era aquilo? Uma moeba. Tipo uma moeba, que eles tacavam tacavam no chão, assim, eles faziam miau, Como que é assim? Não, amor? miau. Ai, gente, era horrível, meu Deus do céu. Isso mesmo. Então é isso, essas são algumas curiosidades da França. Isso. Uma coisa que a gente não conseguiu fazer, que a gente queria muito, claro, tem que visitar a Galeria Lafayette, tipo, a gente vai falar sobre os lugares que tem que visitar, mas a gente não conseguiu ver o pôr do sol do topo da Galeria Lafayette. Tem um rooftop lá, Tem um né? rooftop e o seguinte, tinha até um horário para encerrar, fecha em um horário específico, só que esse dia não estava funcionando, ou nós chegamos atrasados? Eu acho que, na verdade, nós vimos 7h30 e fechava às 7. Então, a gente tava muito tranquilo porque tinha tempo ainda. Mas eu acho que ou eles modificaram o horário de fechar, né? Ou eles estavam fazendo alguma reforma ou alguma coisa lá em cima. E o rooftop, então, não tava funcionando, Provavelmente não estivesse Nossa, funcionando. interessante. Mas a gente não conseguiu. Conseguimos ir. E era lindo, né? O pôr do sol de lá. Sim. E você tirou um pouquinho, assim, da janela. E aí a gente pode ir até para os lugares que a gente queria ir e não fomos. Uma foi esse...
No topo da Galeria Lafayette. A gente queria ter ido na Ópera Garnier. A gente queria ter ido na igreja... Champs-Élysées. Champs-Élysées. Não andamos na Champs-Élysées. Gente, não façam isso, tá? Não andamos na Champs-Élysées. E eu acho que eu atrapalhei um pouco, porque eu tava ruim. Então, a gente deixou de Isso. fazer muita coisa. Muita coisa. A gente não foi na Sainte-Chapelle também. Nossa, que não era uma fomos. igreja com os vitrais, a coisa mais Nossa, linda. A gente não verdade. conseguiu. E esses vitrais, eles contam as histórias da Bíblia, né? Isso. Então, é muito legal você ir, porque você vê tudo através de vitrais, pedacinhos de vidro mesmo, as histórias sendo contadas. Então, é bem interessante aí. Eu acho que foram esses lugares que a gente não conseguimos ir, que a gente Isso. queria ir e não conseguimos. E voltando a esse ponto, a Isa ficou doente Ai, gente. na Europa. Que tristeza. Tanto tempo pra ela ficar doente aqui no Brasil, resolve ficar doente. Eu vou falar assim, lá a na gente não Europa. tem um minuto de paz. Porque eu saí daqui do Brasil ruim já. Eu já tava com a garganta meio raspando. Eu falei, e agora, hein? Daí já no aeroporto de São Paulo já piorei um pouco, que eu tava sem Isso. voz. E depois foi só ladeira abaixo. Isso. A viagem inteira. Eu cheguei no Brasil ruim. Eu Sim. fui ruim e voltei ruim. E era ruim mesmo, né, meu amor? Era, coitado do Johnny, acho que era insuportável, assim, porque eu tossia. Nunca é insuportável estar ao teu Ai, lado, que meu bom, amor. meu amor. sempre Por isso que eu bom, casei com maravilhoso. você, meu amor. Porque até Isso. arrancando as tripas, assim, quase. Já. Nossa, que indelicado, né? Ai, mas graças a Deus, essa gripe que eu peguei, que eu nem sei se foi uma gripe mesmo, não acabou com o meu corpo. O corpo tava bem, andamos todo santo dia, pelo menos uns 10 quilômetros por dia. E, assim, não derrubou o meu corpo, sabe? Foi só a garganta mesmo que deu pau. E muita tosse, escarrando aquela secreção. Então, assim, graças a Deus, o que não fez estragar a viagem foi porque meu corpo tava intacto. Eu não sei como, porque em casa, quando eu fico gripada, Johnny sabe, eu fico jogada na cama, fico péssima. Mas Deus foi bom. Então, assim, né? Fiquei ruim, fiquei, mas o corpo tava bem. E aí, eu lembro que piorou a sua gripe Nossa. depois que a gente foi no Palácio de Versalhes. Piorou, foi porque nós mesmo. tomamos uma chuva. Gente, vocês não têm noção. E não foi assim, Vocês não- 5 minutinhos de chuva. Não, nós... Nossa, foi muita chuva. Porque assim, a gente queria muito no Palácio de Versalhes, porque ele é muito bonito e vale muito a pena ir. Façam esse passeio. Só que nós chegamos lá e pegamos chuva. Isso. Simples assim. Não, e pior de tudo, não era só chuva, era um vento, mas um vento. Meu Deus. Quem assistiu os stories aí sabe. Vocês viram o guarda-chuva, Aham, o o estado. guarda-chuva, o jeito que estava. Tipo assim, impossível de aproveitar. Daí a gente saiu, já de tarde, saímos com fome, morrendo de fome. Meu Deus. E a chuva, mais chuva. E a gente querendo comprar chuva. lembrancinha, E isso. lembra? Aham. E foi até nesse momento que a gente viu que ia esfriar mais. A Isa não tinha levado blusa de frio, porque olhando Verdade. pelo tempo, né? Pelo clima-tempo. clima-tempo. Olhamos pelo clima-tempo, ia estar tudo certinho, tudo beleza. E daí, não, vou levar blusa de frio. Eu também só levei uma jaqueta. Quando chegou lá, esfriou. Sim. E até nesse dia a gente acabou comprando uma blusa de frio. Compramos e um o meu conjunto de moletom e uma Isso. outra blusinha, que foi o que me salvou. Sim. Nossa. Então piorou a gripe da Isa por causa Da chuva. dessa chuva que a gente tomou. E nesse dia de chuva, nós comemos aquele hambúrguer. Gente, nossa, eu não sei explicar. Eu nunca comi um hambúrguer com mel na minha vida. Mas era um mel jogado por cima. O pão, ele era crocante. Eu não sei explicar. Você lembra que era gostoso? Mas não era Uma aquele delícia. crocante que machuca o céu da boca. Não, é um crocante macio. É gostoso. Pensa em um hambúrguer bom. Foi o hambúrguer mais caro que eu já comi na minha vida. Sim. Foram 23 euros cada hambúrguer. Vocês têm noção? Calcula. Né? Que eu- Não, se eu for só 20, vou calcular mais fácil. 2 vezes 6, 12. 120. 120. Ficou 50 euros aquela conta. 2 Foi. hambúrgueres e uma água. E a gente não tinha muito como ficar procurando, porque a gente já tava morrendo de fome, tava frio, chovendo. A gente chegou... Enfim, um hambúrguer maravilhoso. Um Muito, lugar muito gostoso. quentinho. Um lugar quentinho, A gente não queria nem gostoso. sair de lá de A- dentro. A dona de lá, super gente boa Sim. também. Uhum. Quando a gente chegou... Gente, a gente ensopou. Sim. O pé, as meias. E Você o pior lembra? de tudo, a Isa Ah, ficou com vê. esse sapato dela, com esse tênis dela, molhado. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não têm noção do cheiro. Não, mas não... Gente, que sapato que vai ficar cheiroso depois de
de levar uma chuva e não ter sol pra secar. Eu falei pra ela ainda, porque ela tinha Não que levar tem? pelo menos 2 tênis, 2 calçados. Eu levei Eu 2 levei tênis. 2. Um salto. Um salto que não usou nem um dia. Ok. Só ocupou espaço na minha Isso. mochila. E não acabou não usando. Acabei não usando. Então, assim, chegamos e assim, como eu levei só um tênis, nós chegamos pra tomar um banho, era tudo que eu tava querendo, um banho, a gente tava querendo, um banho quentinho pra poder, sabe? Foi nesse dia que eu fui buscar remédio ainda pra você? Eu acho que foi, o Foi Johnny nesse saiu. dia que daí piorou, como a Isa piorou. Foi mesmo. Daí tentamos encontrar. Na verdade, sim, não saí nesse dia porque estavam todas fechadas as farmácias. Claro que nós saímos. Lembra? Foi no dia que a gente foi na Galeria Lafayette. Foi. Foi que eu ainda fui com o sapato encharcado. Meu eu fui com o Deus do sapato céu. molhado. Meu O que a Deus. gente fez? Tinha o ventiladorzinho lá, então a gente deixou o ventilador um tempinho, né? Na frente. No outro dia já tava seco o tênis. Sim. Graças à salvação foi aquele ventiladorzinho lá. Sim. Então, assim, usei Não, o e o pior de tênis tudo, pra molhado. voltar, lembra o metrô lotado? Lotado, Santo lotado. Deus. Meu Deus Jesus do céu. amado. Olha. Lotado o metrô. Foi A gente voltou. o metrô mais lotado mais que a gente lotado. pegou. A única vez que a gente pegou Voltando de metrô Versalhes. muito lotado. Tava muito Meu ruim Deus. aquele dia. Muito. Aquele dia foi complicado. Aquele dia foi. Foi Foi muito assim- bom ter ido, mas Sim. foi. Se não tivesse sido tão bom. Por isso que eu fico imaginando o quão bom não é ir em Versalhes Com com sol, com dia bom. O quão Nossa. lindo não deve ser. Porque mesmo sendo ruim, sendo difícil, com chuva e tudo mais, ainda a gente se lembra com bons olhos. Com bons olhos. Aquele dia. E lá, falando sobre Versalhes ainda, a gente locou um carrinho, né? Ah, muito legal. Isso mesmo. Nossa, e eu falo assim... E eu não, mais uma vez, não, gente, não é que eu sou mão de vaca, não, mas eu não queria pagar. Você imagina, 40 euros pra andar do carrinho. Eu falei assim, não, muito caro. Daí depois, aí a Isa veio e fala assim, mas então a gente vai embora. Eu falei, não, então a gente vai Não, alugar o mas carrinho. por quê? Você só alugou o carrinho porque eu estava doente já. Então Isso, você... também. Por quê? Se eu não tivesse doente, a gente Aham, poderia ir na ter chuva andado. mesmo. Aham. A gente pegava uma capa de chuva que tava vendendo lá Sim, também, junto sim. no negócio do carrinho. A gente podia ter pegado uma capa de chuva e andado, beleza, não temos problema com isso. Só que o problema é que eu estava doente. Então o Johnny Sim. falou, ó, se a gente vai conhecer, a gente precisa Precisa do carrinho? do carrinho, porque a chuva tava engrossando, tava forte e eu tava doente. Sim. Daí pagamos 40 euros no carrinho e valeu muito a pena. Valeu muito. A gente, inclusive, indica, se você for, Super. e se você tiver condições, alugue. Uhum. Porque você consegue andar muitos lugares. A gente viu aquele negócio de águas. Nossa, o show das águas, coisa mais linda. A gente conseguiu andar bastante lugares lá. Sim. Que a gente, a pé, não teria ido. É. Ou teria se matado de andar, né? Se matar de andar. As pessoas fazem muito isso a pé, mas é extremamente cansativo. E Isso. você otimiza, porque você paga 40 euros e anda 1 hora. Isso. Você tem que devolver com 1 hora. Então, assim, eu fico imaginando num dia de sol. Sim. Como a Quão gente, perfeito não é. até no dia de sol, a gente contrataria hoje, pensando, contrataria o hoje, carrinho. se eu fosse, eu contrataria. E seria Eu maravilhoso. não contrataria com a cabeça sem usar. Porque eu achei Isso. que não fosse utilizar da forma como a gente utilizou. Sim. Falei assim, cara, vai ser 40 euros, um valor exorbitante Sim, pro nosso sim. dinheiro, né? E a gente não vai usufruir disso. Mas depois que a gente alugou, valeu Nossa, muito a pena. Muito E a aí pena. você consegue... Mais um erro que eu cometi, ia cometer, e a minha esposa não deixou eu cometer. Um foi o fotógrafo. A esposa doente, né, no E caso. o outro foi do carrinho. Que a Foi. gente contratou e valeu muito a pena. Foi. E aí, com o carrinho, você consegue andar o jardim todinho. Isso. E aí você consegue fazer uma parada num lugarzinho lá ainda pra comer alguma coisa. Lembra que o lugar era bem chique? A verdade. gente queria muito, mas aí tava chovendo até descer e tal, ir até lá. E Você o não tempo queria porque correndo. a gente tava bastante molhado. A gente você não tava queria, muito aham, molhado, não verdade. queria entrar lá dentro Verdade. Mas muito bonitinho o lugar. Então você consegue, pega o carrinho, chega rapidão nesse lugarzinho, É um carrinho de come, golfe. bebe. Nossa, imagina tomar um café naquele lugar, porque parecia um bosque, lembra? Um bosque com um jardim, um negócio. Era a coisa mais linda, coisa de sonho, assim, de filme mesmo. E aí a gente não parou por conta dessas circunstâncias. Mas, graças a Deus que alugamos o carrinho e não fomos embora sem conhecer aquele jardim. Isso. E valeu muito a pena Sim. mesmo a gente ir para Versalhes. Um erro que eu achei que a gente poderia ter, não pensamos depois, porque a gente estava sempre com navegou para lá e para cá, a gente poderia ter voltado de Versalhes, pelo menos do lugar onde a gente estava, para não ter pegado aquela chuva toda, de Uber até De Uber. o ponto de Como que é o nome? metrô. Ao É pé do Bolt, metrô. né?
Podíamos ter pego ali. Mas assim, a gente tava Nem tão pensamos. apegado. Mas foi bom que a gente não voltou, porque senão não tínhamos comprado a sua blusa. Exatamente. Então compramos os dois e pensa numas roupas baratas. E boa até, né? Pagou no conjunto de moletom 20 euros. Que Aham. dá R$ 120. Isso. Nossa, isso. imagina, num conjunto de moletom a R$ 120. Isso. Então valeu a pena ainda. Né? Valeu a pena ainda. Sim, valeu. Uhum. E o que você tem mais anotado aí? O melhor hambúrguer, tivemos que comprar roupas aniversárias, Galeria Lafayette. Galeria Lafayette nós achamos que era barato. Meu Deus, gente, não dá pra comprar um batom lá. Nossa, eu achei que Não dá. Todo mundo falando Galeria Lafayette. Falou, é galeria. Achamos que era a Galeria Mark Center de Tangará da Tipo Serra. isso, entendeu? Tipo um camelô. Não, aí não Alguma nesse coisa nível. assim. Hora que chegamos lá Meu de Deus. Hermès, qualquer Gente, tipo Chanel. Tudor de relógio, Rolex. Que mais? Cara, só Gucci. coisa top mesmo. Gente, assim, fora do comum. Não dava pra comprar um batonzinho. Um batom lá, eu vi, o preço era 90 euros. Isso. 9 vezes 6 dá 42. Uhum. R$ 420 um gloss. Sim. Não, tem gente que paga. Eu não tenho coragem, entendeu? Não tenho coragem. Amor, Mas 6 vezes 9, 42. não é não? Vamos colocar uma nota Gente, aqui. vamos fazer aqui ao vivo. 6 vezes 9 igual a... Resolver. 54, isso mesmo. 50, desculpa, gente, não é 42, tá? Isso é mesmo. 54. R$ 520 um gloss. 540, meu amor. 54. 540. Opa, tudo bom? Não vamos fazer conta aqui nesse lugar, tá bom? Isso. R$ 540 num batonzinho. Gente, não dá. Pra mim não dá. Isso. Eu não tenho coragem. Não tenho. Não tem coragem. Não, eu paguei Gente, num é uma- perfume 450 Isso. mais ou menos. Uhum. Pago feliz, porque é algo que eu acho que pra mim vale mais a pena do que um gloss. Dura bastante também, né? Mas aí prioridades, né? Ó, tem uma coisa aqui, meu amor, que eu anotei. O que não fazer, que a gente fez e se arrependeu de ter feito. É deixar de contratar audioguia nos lugares. Foi, eu acho que um dos maiores erros de entrar nos lugares. Foi. A gente só percebeu a necessidade depois que contratamos a primeira vez. Foi. Porque a gente foi no Louvre, tá? Muito bonito e tudo mais. Foi em outro lugar, no Museu d'Orsay, lá, tudo legal, tudo bonito. Quando a gente, lá em Roma já, a gente contratou no Museu do Leonardo da Vinci, contratou um audioguia. A gente Nossa. percebeu, A caramba! nossa experiência foi completamente diferente, né? Outra experiência. Então, assim, não, se você puder, porque é um pouquinho mais caro, se você puder, não entre em lugar nenhum. Nem no. Vai Nem no museu. Vai no museu. museu. Não entra nesses lugares que não é só para ver. Se for para você visitar, conhecer, até no Palácio de Versalhes também, lá dentro do palácio, Isso. utilize o audioguide. Audioguia. Porque é muito bom. Sim, Muito bom mesmo. sim. Você conhece realmente cada tintim daquela história do que Sim. tá acontecendo ali. Um quadro que você olha assim, é bonito o quadro. Mas e quando tem uma história. por trás daquilo faz Nossa. toda a diferença. É verdade. Foi um dos erros que a gente cometeu que a gente não cometeria agora. Se fôssemos agora novamente, aliás, quando formos a qualquer outro lugar que Isso. tiver, a gente vai Qualquer. contratar um audioguia. Certeza. E um outro erro foi ter feito 2 museus em um dia. Conta por que foi ruim. Cansativo. Muito cansativo. Você andar tanto, conhecer. Acho que a mente fica cansada, né, meu Nossa, amor? demais. Nosso corpo já tava assim. Sim. Eu acho que Sabe? o problema de você ir em 2 museus no mesmo dia é a questão mesmo do cansaço. Então Isso. não vale a não ser que você tenha um tempo muito exíguo, você tem 2 dias em Paris Sim. e você quer muito conhecer todos os museus e tudo mais. Aí sim. Agora, caso contrário, se você puder intercalar, vai cada dia em um. E aqui nesse dia que a gente visitou 2 museus, a gente cometeu um erro ao quadrado, né? Por quê? Por quê? Primeiro que nenhum dos 2 a gente contratou audioguia, já foi o nosso erro. Sim. E o outro erro é ter feito os 2 no mesmo dia. Sim, Foi tudo muito corrido, lembra? A gente fez o D'Orsay super corrido pra conseguir chegar no do Louvre a tempo. Isso, verdade, porque geralmente você compra os ingressos com horário. Isso. Tem horário marcado pra você entrar. Só que assim, você chega lá e aí é uma enganação. Ninguém Nossa, que ninguém raiva. falou isso pra nós. verdade. Não vimos nenhum vídeo falando isso aqui. Revolta. Revoltado. Tem horário marcado? 3h30. Você acha que vai chegar lá às 3h30 A e porta você vai vai tá aberta. entrar? Nós chegamos no Museu do Louvre
uma fila que é inacreditável. Inacreditável. Não, sinceramente, eu tinha que ter filmado aquilo. Era quilométrica, eu acho, quase. É, porque você fazia eu andava, fazia uma curva, depois você fazia... Eu não acreditei. Eu perguntei pra moça 2 vezes. Foi. Eu tive que perguntar 2 vezes pra moça se era ali mesmo aquela fila pra quem tinha que entrar 3 e pouco. Sim. E não tem como você fazer uma separação. Tem pessoas que estão lá que é do ingresso que tá mais pra frente. Sim. E aí não tem. Como que você vai separar? Sim. E era uma demora. A gente ficou muito tempo na fila. Então, assim, vai ter horário marcado pra você chegar no museu, mas se você puder, chegue antes. Só que, na verdade, qual que é o problema? O Johnny comprou um que era o horário. Com o horário você paga mais caro. Lembra? Foi alguma coisa assim que você pagou mais caro e não compensou porque a gente teve que pegar a fila mas igual. É porque, mas tem que comprar com o horário marcado, Tem que porque comprar. se você for comprar lá em cima, lembra na parte de cima do sim. Louvre, você pega a fila pra comprar o ingresso. Duas coisas daí. Você pega a fila pra comprar o ingresso e depois pra entrar. Lá embaixo, não, você só entraria, que é na parte de baixo do Museu do Louvre. Tá certo. Então, assim, se você puder, chegue muito antes. Isso ninguém falou. Porque se tivessem falado pra gente, a gente tinha chegado com antecedência pra, vamos entrar na fila e já vão ficar. Então, assim, você marca pra 3h30 pra você entrar. Só que você não vai entrar 3h30, vai entrar 4h30, 5 horas da tarde. Exatamente. Porque a fila é muito grande. Então assim, você tem que chegar com 2 horas de antecedência. Chega com antecedência. Então, vai em algum museu, dependendo. No do Orsi foi tranquilo. Porque a gente não comprou ingresso com antecedência. Compramos na hora, né? Compramos na hora e conseguimos entrar. Verdade. É porque talvez seja um museu menos badalado, né? Menos badalado. Tanto é que os vídeos que a gente assistiu, acho que o do Num Pulo, que a gente viu eles irem. Isso, porque tinha uma obra famosa do Greg... não era do Picasso lá? Não, era do... Aquele do rostinho, assim, que a gente tirou até foto. Picasso. Não é do Picasso. Meu amor. Gente, eu não lembro. Era do Picasso, sim. Certeza absoluta. Pra mim que era de outro cara. É do Picasso. Que tinha uma obra famosíssima dele que está nesse museu. E além do que a gente queria tirar foto lá no relógio. Sim, verdade. Isso que é lindo, sinceramente. Vale a pena. Vale a pena tirar aquela foto. Só que, e aí, um erro que a gente cometeu pra tirar foto. É muita gente na fila pra tirar foto. Tudo quanto é lugar que é bonito pra tirar foto, vai ter fila. A gente podia ter tirado foto de costas para o negócio. A gente tirou de frente e daí ficou muito escuro. Sim, porque não tinha iluminação boa. Sim. Mas vale muito a pena tirar aquela foto lá. É lindo. É lindo. Lindo. Você tem os vitrais, você consegue ver o Museu do Louvre na frente. Sim. Muito legal. E aí, falando de museu e do Louvre especificamente... Eu acho que o que mais a gente tava, assim, querendo ver era a tal da Mona Lisa. Isso. Porque, gente, o povo faz um auê em volta da Mona Lisa, não, porque a Mona Lisa é a Mona Lisa, é lá de Gioconda. E corta pra mim novamente pra falar pra vocês. Tudo que é famoso tem fila. Gente. Só que lá Gioconda não tem fila, tem o quê, meu amor? Tem uma multidão em volta, assim, é absurdo. E aí, será que vale a pena? Você achou que valeu a pena ficar naquele tumulto todo pra tirar uma foto com ela? E é um tumulto de pessoas te empurrando pra você conseguir chegando o povo nervoso. Você vai chegando perto, daí sai um bocado de gente, daí você... Ainda bem que tinham 2 guardinhas pra organizar aquilo lá. Era uma desorganização organizada. Tinha alguém pra pelo menos ajudar. Porque era impossível você chegar perto. Só que vale a pena. Por qual motivo? Porque é simplesmente a obra mais famosa do mundo. E mais cara também. Isso, é a mais famosa do mundo. Cara, você já tá ali, no Museu do Louvre. Por que não gastar 30 minutos naquela fila pra você conseguir chegar próximo e enxergar? Só que assim, é difícil você parar pra analisar, porque ela está muito longe da gente. Eu acredito que foi por causa daquela menina. Teve uma menina que jogou alguma coisa na Mona Lisa. Não teve sei. vandalismo. Teve Um vandalismo. Eu acho por isso que eles colocaram aquela divisão. A gente fica longe dela numa telinha pequenininha, assim. Mas tem que ter, meu amor, essa distância, porque é o quadro mais... Imagina. Sim, mas tinha, a distância que a gente estava era muito longa. Era muito grande. Era muito longe que a gente estava e uma tela bem pequenininha. Verdade. Assim, mas vale a pena? Vale pela experiência de você ter ido até lá. E você acha que vale ou não? Eu achei sim que valeu a pena esperar, ficar espremido. Gente, você fica espremido mesmo nas pessoas. Então é gente te encoxando. Não deu certo, não deixou não, porque meu marido, ele é protetor, então ele fica atrás pra evitar. Quem era encoxado era ele. Verdade. Ele era o encoxado, eu não. Eu era encoxado pelo meu marido. Mas não era não, porque eu não deixava também. Não deixava não. Ele tomava todo o cuidado do mundo. Ai, meu Deus. Mas é gente o tempo
inteiro. Muita gente apertando. Muita gente apertando. E às vezes um cheirinho ou outro subia também. Verdade. Então, assim, né? Daquilo que a cheirinho gente de já Paris. falou. Então, eu achei que compensou, porque nós conseguimos fazer uma boa foto do quadro e conseguimos fazer uma boa selfie com o quadro. Isso. Por quê? Se eu ficasse 30 minutos aguentando o povo me espremer lá, chegasse lá e a foto ficasse ruim e não desse pra tirar direito, ou se... Você entendeu? Aí não ia valer a pena. Então, valeu a pena, porque é tudo muito rápido. Então, você já fica com a câmera aberta aqui, esperando a sua hora de você chegar lá, tirar rapidão, porque o guardinha já te tira de Isso. lá muito rápido, né? Então, você consegue fazer, prepara, faz a selfie, tira uma foto do quadro, vai tirando conforme você vai chegando perto. Então, valeu sim a pena. E hoje, nós podemos dizer que nós temos uma selfie com o quadro O mais famoso do mundo. e o mais caro também. Isso, ela tem que focalizar no... Com certeza, Sim. gente, ali no monetário, entendeu? Isso. Amor, por que a gente não subiu na Torre Eiffel? Ai, vamos lá, vamos explicar isso pra vocês que acompanharam aí nas redes sociais, não viram nenhum story da gente em cima da torre, né? Por quê? Nós estávamos lá e tem uma colega que fez faculdade comigo que ela mora ali na França, né? Não é em Paris. Mas ela conhece, imagina, uma pessoa que mora lá, então ela conhece. Ela falou assim, Isa, sobre subir na torre... o que é o mais interessante de Paris? É a vista da torre. Quando você sobe na torre, você não tem a vista da torre mais. Você só tem a vista da cidade sem a torre. Eu falei, caramba, faz sentido. Porque a gente não paga barato para subir lá. Poderia, se a gente quisesse uma vista da cidade, subir no Arco do Triunfo, por exemplo. Era um dos objetivos, a gente subir no Arco do Triunfo. Para ver o pôr do sol. Isso. E daí a Isa tava muito ruim esse dia. A gente até tirou a foto de e frente. E tava sem sol, lembra? Isso. Daí a gente não conseguiu. Mas Sim. a gente não subiu basicamente por causa disso, porque era um custo alto. Sim. Na torre, no caso. Na torre, isso. E essa amiga dela falou que não compensava. É. E o nosso projeto, a gente tinha, na verdade, queria comer lá em cima. A gente queria comer, mas aí por que a gente não comeu? Por causa dos vídeos que a gente assistiu. Isso. Lembra? O pessoal falou que o review das coisas, das comidas. Isso, porque custava R$600 por pessoa. Pessoa, meus queridos. Pra você comer lá em cima. Sim. Daí eles até falou, no dia do seu aniversário. Isso aí, ó. Eu tava aniversariando em Paris. Exatamente. No dia do meu aniversário, eles falaram assim, a gente poderia ir no dia do seu aniversário, comer lá. Até pensei, depois a gente viu que, pelos vídeos que a gente assistiu, não compensava, porque não era uma comida boa, era simplesmente pra você estar em cima. E ainda, lá em cima, seria todo mundo apertadinho e você não conseguiria um lugar na beirada. Na beirada. Então, assim, seria não tinha porque... lógica, é como se estivesse em qualquer restaurante no meio ali do restaurante. Isso. Então, acabamos não subindo, não comendo lá em cima da torre. Mas valeu a pena. Embaixo, nossa vista dela. Isso, perfeito. E assim, vamos ver a torre de noite. Gente. É simplesmente perfeita. Eu, sinceramente, eu achei ela muito mais bonita de noite do que de dia. Vocês viram? A gente até postou um Reels lá no nosso Instagram. Inclusive, sigam o nosso Instagram, nosso.podcast. Lá no Instagram, siga a gente lá, porque a gente vai postar todas as antecipações lá. Inclusive, a gente tá gravando num domingo. A gente vai postar isso aqui somente na sexta-feira. E já tem um spoiler lá no nosso Instagram. É verdade. Então, siga o nosso Instagram pra você saber antecipadamente tudo que vai acontecer. Isso aí. E eu não me perdi agora no assunto que eu tava falando. Sobre a torre, ver a torre de noite. Então, isso. E a torre é simplesmente perfeita de noite. Nossa. Muito bonita, é muito romântico, bonita. né? É Isso. um negócio assim. E ela, olha que ela começa a piscar, daí a gente se abraçou, Nossa, a gente se beijou. Foi muito legal. É lindo, muito é lindo. legal. Assim, é um espetáculo, né? Isso. Porque de dia você vê a torre só o ferro, né? Isso. E de noite você vê o ferro contornado por luzes. É incrível. Isso. É incrível. É a coisa mais linda. Isso. Linda, linda, linda mesmo. Amor, uma pergunta. Qual foi a pior tristeza? A pior tristeza. Tristeza da viagem, assim. O que você achou? Qual foi a pior tristeza da viagem? A pior tristeza foi estar gripada, ficado né? doente, né? Nossa, ter ficado doente. Era insuportável pra mim, assim. Eu ter que... o tanto que a minha garganta o tanto que a garganta tossia, né? O tanto que eu tossia, o tanto que a garganta tava inflamada e sabe, aquela sensação horrível e escarrando aquela secreção toda e você tava no meio das pessoas e incomodava. Sim. Eu lembro, assim, que a gente foi no museu, todos os museus que a gente foi, eu tava É só ver os demais. stories que a maioria deles estão... A maioria dos stories tem uma tossida minha lá. Mas o que mais me incomodou foi no do Leonardo da Vinci. Sim, Da Vinci ou Vinci? da 20.
dá 20. Então, foi o que mais me incomodou, porque era um lugar super silencioso, porque não Sim. tinha quase ninguém, e tava eu lá, a trilha sonora do museu, de todo mundo que tava lá, era minha tosse. Sim. Então, era assim, era chato. Chegou num período, assim, que eu tava irritada de sentir aquela coceira na garganta, de escarrar, nossa, eu tava assim. Então, foi a pior coisa. Eu aproveitei demais a viagem, só que eu teria aproveitado absurdamente mais. E olha que a gente aproveitou, hein? Aproveitamos muito, Sim. muito mesmo. Mas eu teria aproveitado muito, muito mais se eu tivesse 100% bem, assim. Não, e pedindo remédio. Primeiro, fui comprar um xarope em... Fomos na farmácia. Antes Isso. de ir pra Versalhes, lembra? Compramos antes de ir pra Versalhes. Mas eu comprei xarope 2 vezes pra você. Comprou uma em Roma e uma na manhãzinha de Versalhes ali, que eu comprei o café, lembra? Eu comprei o Sim. chocolate quente Mas e depois a gente foi na então farmácia. compramos 3 vezes remédio, então? Porque um dia eu fui sozinho verdade. comprar. Olha só. Sozinho. O primeiro dia que a gente foi na farmácia juntos, você comprou um Isso. paracetamol. Isso. Foi, comprimido. Compramos um comprimido. Um Não paracetamol. melhorou. Não melhorou. Daí tivemos que comprar um Aí xarope. ele foi sozinho de noite comprar o Aí xarope. foi bem no dia do Palácio de Versalhes mesmo. Foi. Que você tava bem ruim. Nossa, Eu a falei tosse pra você ir piorou. tomar banho e eu fui lá comprar um remédio. Até a Foi. mulher perguntou se eu queria um natural ou um forte. Eu pedi um mais natural. Não, você falou o forte. Você falou Esse? o forte pra funcionar. Mas eu esse lembro. dava sono, lembra? Eu comprei o mais natural pra dar sono. Lá em Roma que eu comprei o mais forte. Não. Foi ao contrário? Foi ao contrário. Estou Porque a gente perdido. foi no Louvre de noite e eu tava... Lembra que eu tava... É verdade, Nossa, verdade, gente, verdade. aquele remédio verdade, foi ao me contrário. deixou grogue. Isso. Num nível... Porque naquele dia que eu tomei a primeira dose do remédio, que era de 6 em 6 horas, a gente foi pro Louvre de noite tirar Isso. foto. Eu tava imprestável. Tava. Imprestável num nível, assim, que eu parecia uma pessoa drogada. Sim. Os Tava difícil mesmo. olhos, assim, todas as fotos que você vê, eu tô com o olho... Gente, tava bem difícil mesmo. Nossa, eu Bem tava irritada, lembra? Eu Tava tava bem irritada irritada. e nervosa. Enfim, efeitos do remédio Efeitos do e a remédio. tosse, enfim. Uhum. Então, foi isso. Aí depois ele comprou um em Roma porque eu esqueci no detector de metal, onde passa ali no Gente, negócio de bagagem. Caos que era de ir de Paris pra Roma. Aquele aeroporto. Foi. Londres, O caos não foi em sim. Londres, não? Foi, em Londres também foi. Ai, Mas verdade. lembra que aquela mulher, a mulher brava? A mulher tava Verdade. muito nervosa, eles brigando lá, muito É nervosa. verdade. O povo tudo brabo. É E verdade. rápido. Aham. Tipo assim, a gente ficou... A não gente sabia ficava o que perdido. fazia. Aí eles Sabia que- perguntavam de quem que eram as mochilas. Aham. Você tinha que falar Uma meio... bagunça. Nossa, foi uma bagunça mesmo. Foi E mesmo. daí você perdeu o remédio dela, que tava dentro da bolsa. Ficou dentro daqueles caixotes que a gente coloca as mochilas pra passar no detector Uhum. ali, A mulher né? tava muito brava, muito Ela tava nervosa. brava. Aí ficou pra trás. E, gente, era gostoso. Era delicinha aquele remédio. Ele Uhum. tinha gosto de baunilha. Era muito gostosinho. Aí ficou, né, perdido lá. Uhum. E aí depois a gente teve que comprar outra em Roma. Daí eu vou comprar em Roma. Daí eu saí de shorts em Roma. Mas, Não, calma. Pode Não, falar tá. essa parte. Daí saiu o Johnny. Daí Isa ficou no Airbnb. Eu saí de short em Roma, de chinelo. E tô indo. Parararara. Caçar uma farmácia. Umas 6 horas da tarde. Google Maps. Gente, você não vê um homem. Tô falando de homem, porque eu mais prestei atenção dos homens bem arrumados. Você não vê um homem em... mal Você só vê arrumado. os homens mal arrumados, são homens de outros países. Verdade. Os italianos, todos de terno, todos bem vestidos. E o Johnny de short e chinela andando pra cá. Agora eu Daí eu entendi por comecei que a ficar preocupado. Eu olhava pro lado, somente eu de shorts e de chinelo. Ninguém mais. 6 horas da tarde em Roma. Eu voltei pra cá e falei assim, rapaz, eu tô muito desalinhado do Nossa. figurino daqui de Roma. Johnny falou até o final da viagem de como os homens de lá se vestiam Isso, muito bem. E as interessante. mulheres não tanto. Não, tá. As mulheres não tanto. Os Não homens... tantos, nem todos, porque a minha mulher foi até elogiada na rua. É verdade. Nós teve fomos. Não foi só eu, não. Teve um dia que a gente tava voltando pro Airbnb, umas mulheres pararam e começaram a falar com a Isa em inglês lá. Eu não lembro exatamente qual foi com que ela chamou. Daí eu entendi que ela tava falando que a Isa tava muito bonita. Daí falou, nossa, que o figurino da Tipo Isa tava... estiloso, alguma coisa muito assim. Bonita, muito bonita Aí falou mesmo. do casal muito bonito, os dois muito Isso, bonitos e tal. Isso, foi elogiado em Roma, hein? Fomos Um elogiados lugar em Roma por É. outras pessoas que a gente nem sabe de onde Não são sabe- também, não né? são. Uhum. Ei, agora, uma coisa que me deu curiosidade aqui, quando você foi atrás do remédio em Roma, por que você não parou naquela farmácia que era bem de esquina, antes de entrar na Praça Papolo lá?
Eu não lembro dessa farmácia até hoje. Você tinha uma farmácia ali? Tinha, eu comprei o protetor solar. Lembra? Comprei o protetor solar Tava ali. fechado. Ah, tá. Porque o meu marido, ele foi longe, tá? Andei. Ele andou. Aí eu muito falei, eu amor. não sei se ele tava querendo andar lá Não, pra meu lá, andar e Nossa, me deixou lá. olha o pensamento da pessoa. Seu marido indo atrás de remédio, andando longe pra conseguir comprar um remédio mas pra nem você. isso, amor. Eu tô com dó de você ter Aham. andado tanto daquele Sim, jeito. foi longe mesmo. Foi longe. Mas essa farmácia que você tá falando tava fechada, Tava A fechada. única que tava aberta é essa e fecharia bem próximo do horário que eu fui pegar. Isso. Lá, Foi porque é o mesmo. seguinte, eu não vi farmácia, não lembro, não tinha em Paris, não tinha próximo da gente farmácia 24 horas. Ah, Em 24 Roma, horas não. em Roma eu também não vi. Em Roma eu não vi. Também não. Sabe assim, um negócio de doido que aqui no Brasil a gente tem, salvo em Barra do Bugres, mas em Tangará, por exemplo, tem farmácia 24 horas. Sim. Tranquilamente, uma cidadezinha de 100 mil habitantes. Uhum. Agora, em Paris, não tinha, porque o lugar, eu lembro que eu pesquisei pra ver se tinha algum, não tinha. Sim. Fechava às 6 horas a farmácia próxima da gente, e lá em Roma também não tinha. É verdade. É verdade. Sim, estamos mais avançados aqui. Ou o povo aqui é mais doente, né? É verdade, é verdade. Faz sentido, meu amor. Agora, então, já que a gente começou a falar bastante de Roma, vamos entrar em Roma? Só uma coisa que Ah. você não pode deixar de fazer em Paris. Primeiro ponto, Ópera Garnier. Concorda? Isso, concordo. Jardim de Luxemburgo. Nossa, super Tem que concordo. ir. Jardim de Luxemburgo tem as cadeirinhas, você pode sentar Ai, é uma lá e delícia. ficar lá. Compra um baguete. Isso. e Trocadeiro tem que ir, porque Tem é o que melhor ir. lugar pra tirar foto da torre Isso. é no Trocadeiro. Arco do Triunfo, tem que ir no Arco do Triunfo. Tem Se que ir. puder, suba no Arco do Triunfo, a gente não conseguiu E subir. veja o pôr do sol, se você for numa Isso. época de pôr do sol. É verdade. Galeria Lafayette, vá e se conseguir, veja o pôr do sol da Isso. Galeria Lafayette, Lá porque no tem um rooftop. rooftop, é muito legal. A gente não conseguiu ir também, Sim. porque tava fechado no dia que a gente foi. Versalhes. Com certeza, Nossa. com certeza. A não ser que você tenha 3 dias em Paris, daí você não vai conseguir perder um dia lá em Versalhes. Mas Sim. vale, mesmo assim eu pensaria que vale muito a Vale pena. muito a pena. Aham. Aquela rua, eu não sei o nome da rua do quinto arrondissement que a gente foi, que é aquele monte de barzinho que a gente comeu. Ai, também não sei. Não sei o nome. Mas lá no quinto arrondissement e pesquise os barzinhos que tem lá que você vai pesquisa um encontrar. aglomerado, assim, de comércios, de restaurantes que é lá. Isso. E no Le Magox lá, como que é? Ledix Magots? Eu vou colocar na edição. Ledets Magotes. Eu não lembro. Não sei. Vá Não lá lembro. comer, tomar um chocolate. É 20 euros um chocolate. É verdade, gente. É 20 euros. 120 É Mas dá caro. 3. Se você forem 2 pessoas, dá tranquilamente pros Isso. 2. Mas é caro, mas vale muito a Vale pena. muito a pena. Muito É uma a pena. delícia, É né? uma delícia que Nossa. é bem gostoso. Bem grosso. É bem gostoso. Aham. Então, assim, não pode deixar de fazer essas coisas em Paris, Isso. segundo o meu ponto de vista. Tem mais algum que você queria acrescentar, meu amor? Na verdade, já que você me perguntou qual foi minha maior tristeza lá em Paris, eu quero perguntar pra você. Qual foi a sua maior tristeza? Não teve nenhuma tristeza, meu amor. Não, agora era a hora que você falava assim, meu amor, ver você doente. Essa foi a minha maior Nossa, tristeza. Voltando. Nossa, minha maior tristeza, meu amor, foi ver você doente. Eu acredito, meu É, amor. Eu foi acredito que então foi sim. mesmo. Mas então é isso. Fora isso, não teve nenhuma outra Quase que eu tristeza. apanhei aqui no meio do podcast, mas tudo bem. Mas eu imaginei que era isso mesmo, meu amor. É. Eu só lembrando. Sim. Agora vamos voltar. Voltando pra Roma, a gente vai iniciar agora Roma. A coisa mais louca, mais doida que eu vi em Roma foi um violinista safado. Nossa, gente. Pra quem não sabe, eu toco violino, eu sou Isso. violinista. E eu vi, tinha uns músicos, tinha um violinista um dia que a gente foi, tocando bem lá e tudo mais. Pessoas cantando pela rua, coisa que não tinha em Paris, mas tinha lá em Roma. E aí, um dia, um violinista safado, fingindo que tava tocando. Eu vi aquele violinista fazendo aqueles negócios e vai pra lá e vem pra cá. Eu falei, mas não tá certo essa arcada com essa música, não. E vendo, cheguei perto do miserável, ele colocou um som pra tocar na caixa de som dele lá e Nossa. fingindo que tava tocando. Gente, e fingindo assim, de um jeito que não era só pessoas, músicos, né, que perceberiam. Eu, uma pessoa totalmente leiga em instrumento musical, percebi descaradamente, assim, essa atitude dele E o miserável tava- fingir tocar. Isso, e tava ganhando dinheiro, e as pessoas estavam colocando dinheiro lá E pra as ele pessoas ainda. filmando, gente, Aham. era muito E feio. eu filmei também, mas eu filmei pra mostrar a safadeza dele. Ele era um senhorzinho, assim, acho que ele tinha uns 50 e poucos anos. Mas, gente, sério, na cara do... E ele fazia as expressões. Lembra as expressões tinha um- faciais, assim? Gente, que Miserável. vergonha. Deu uma vergonha alheia de ver aquilo. E o senhor, e o garçom querendo que a gente vazasse lá em Roma?
No mesmo dia a gente foi comer. Foi mesmo, foi Você mesmo. pediu uma pizza? Não, eu pedi uma lasanha. E eu pedi uma... Eu não lembro o que eu pedi. Foi um macarrão. Foi um macarrão, isso mesmo. Macarrão bolonhesa, alguma Gente, coisa. a gente foi comer num restaurante lá, perto Foi. Do Coliseu. do Coliseu. Fomos comer perto do Coliseu e aí a gente pediu, era bem próximo também ali. Fomos comendo, terminamos de comer. Tipo assim, o cara pediu, já trouxe a conta pra nós. E A gente nem tipo, pediu. Já foi tirando os pratos, tipo, apavorando a gente pra gente sair. Nossa, eu não gostei daquilo lá, também não. não gostei, não. E aí, aqui é importante falar sobre a educação, né? Porque a gente ouviu que os franceses seriam mais mal educados, né? Que eles não teriam tanta paciência. E a nossa experiência foi diferente. Agora, Roma, Eles são mais sem paciência, eles não têm paciência. são bem sem paciência. Pra esperar você fazer um pedido, eles querem que você faça o pedido Faça rápido. logo, Não... que vá embora logo pra liberar a mesa, porque ali eles estão ganhando também na quantidade, né? Muito estranho. Mas eu achei bem estranho. E aí, olha só que loucura. Foi o único lugar que aconteceu isso. Ele pediu pra gente pagar a conta no cartão de crédito e 5 euros a gente tinha que dar pra ele. Isso. Em dinheiro. Em cash. Em dinheiro. Ele falava. Ele explicou que a conta era paga, no cartão e 5 euros em dinheiro pra ele. Como a gente não sabia conversar, né? Não conseguimos argumentar. E pagamos ainda. Perdemos 5 euros ali. Nossa, eu falei assim, nossa, muito mal educado. Eu não queria nem pagar, não. Esse dia foi umas decepções, né? Porque nesse mesmo dia a gente tava tentando andar de patinete. Pegamos um patinete ali e vamos tentando. Eu pego o aplicativo e PDB, vai lá e vem. O miserável. Ô, dozinho do Johnny, gente. O miserável não saía do lugar. Não saía. Tava E descarregado, empurrava, será? e eu mó vergonha, porque tava muita gente passando, um restaurante do lado, as pessoas sendo. E eu vou empurrando. E paguei ainda, porque ele já começou a correr o tempo. E lá, quanto que é? É 34 cents Isso, em euros por minuto. por minuto. Gente, é absurdo. Se você for calcular, você gasta muito. Né? Porque a gente gastou 18 euros no dia que a gente andou lá. Foi. Tipo assim, dava pra gente ter pegado Bolt, por exemplo. Sim, mas nesse dia foi só passar raiva, que daí empurramos o miserável. E daí ele é pesado, né? E ele estava estacionado num lugar que não podia estacionar. Eu tive que pagar uma taxa. Depois eu fui descobrir que o miserável tava sem bateria. Gente, que tristeza. E tipo, tem raiva! Que nervoso. Raiva! Daí descobrimos que o miserável tava sem bateria. Verdade. Daí conseguimos. Depois eu acho que eles restituíram o dinheiro pra nós, porque já tava sem bateria, alguma coisa assim. Nem sei, mas olha... assim, uma das coisas que você não pode deixar de fazer, só pegue um certo. Isso. Você tem que andar de patinete. Patinete é muito gostoso. A gente quase morreu. Olha, tem uma cena... quase morreu. Quase morreu, assim, entre aspas, porque nós tava andando... A gente quase morreu, prepara o corte. Isso. Tava eu e a Isa andando loucamente pela rua, porque não dava pra andar pelas calçadas, porque é uma das coisas ruins de Roma, é que as calçadas, até a Isa vai comentar, Sim. as calçadas são muito estreitas, são ruins as calçadas, totalmente diferente lá de Paris. Mas a gente andando loucamente pela rua, segurado 2 chapéus, um chapéu meu e o da Isa, e estamos segurando, de repente solta o chapéu da minha mão. Tava na minha cabeça. Isso, tava na cabeça da Isa. Solta o chapéu... E a gente falou assim, vamos deixar. Daqui a pouco a gente só escuta. Um caminhão. Gente. Freando pra pegar e aí freando no meio da rua o caminhão. No meio da rua, numa avenida. E a gente ficou com a minha cara queimando de vergonha. A minha vontade era pegar o patinete e vazar e eu embora. Correndo igual doida. Fingir que não tinha nada acontecido. Mas daí a gente ficou com dó do cara que parou. Imagina o medo de acontecer um acidente. Nossa. Porque ele freou bruscamente. Alguém podia bater na traseira dele. Sim, não, e outra, ele podia tranquilamente ter passado por cima. Sim. Tava tudo certo. Eu nem ia ficar chateada. A gente ia embora. Tava tudo certo, entendeu? Pagamos 10 euros? Pagamos 10 euros, mas tudo bem. Mesmo assim. Falei, então, ele podia ter passado por cima, mas ele foi muito educado, assim, né? Ele viu que voou, ele freou com tudo e aí pegou o chapéu, entregou na minha mão. Ele desceu do caminhão. Ele desceu do caminhão, verdade. Ele desceu do caminhão. Ele poderia só ter parado, esperado eu ir lá pegar e sair. Ele desceu do caminhão
e me entregou gentilmente o chapéu e voltou E pro a cara caminhão. queimando E a cara de queimando de vergonha. E depois não os sabia. brasileiros. Lembra? Depois E os depois, brasileiros. lá em Londres, a gente descobriu que os brasileiros tinham visto nós. Você acha que você não tá sendo visto Gente, e ninguém te verdade. conhece? Gente do Os céu. brasileiros estavam lá e viu a gente. Meu E aí Deus. você fala assim, tá tudo certo, eu nunca mais vou ver essas pessoas. Depois vocês vão descobrir. E sempre vocês vão saber, entendeu? Mas vale muito a pena mesmo você É muito andar gostosa de... a sensação, né? A sensação de leveza, você andar, é muito legal. É, vale teve um muito dia a pena. que na verdade, a gente contratou, e foi o que deu mais certo, a gente contratou pra ir pra Fonte de Treve. Isso. Nós contratamos o patinete, era de madrugadinha, daí contratamos e foi. E o que é mais interessante, assim, por que dá um pouquinho de medo? Lá, todas as ruas são de paralelepípedo. A maioria, todas não. Não as principais, mas as ruas que a gente andava, todas eram de paralelepípedo. Pra ir até os pontos turísticos, elas são de E aí o paralelepípedo. carrinho fica assim, né? Tremendo. Mas foi muito bom. Foi muito gostoso aquele vento na cara, assim, a diversão. Não, muito bom mesmo. Minha mulher quase ficou brava comigo, porque eu queria desviar das pessoas loucamente, ela não deixava. Nossa, que nervoso. O Johnny, ele começa a fazer umas graças. E aí, assim, na minha cabeça, quando você tá testando, dá ruim, entendeu? E aí, graças a Deus que ele não acertou ninguém, mas eu fiquei bravo. Enfim. Isso. Então, Mas vale muito muito a bom. pena. Vale muito a pena. Ô, minha querida, quero você Siri. saber de você não. Cancela a Siri, Sai, cancela a Siri. como que cancela? Cancela Só a parar Siri. de falar. Uhum. Isso aí. Qual foi a coisa mais legal que você achou de Roma? Porque a gente, contextualizando, em Roma a gente estava bem cansado. Muito. Então a gente não Nossa. conseguiu aproveitar tanto Roma quanto a gente aproveitou de Paris. Eu Sim. acredito que não foi por causa da cidade. Acredito que foi porque a gente estava bem cansado. Mas qual foi a coisa mais legal que você fez, assim, que você achou de Roma? Eu acho que andar de patinete e comer gelato. Isso. Pra mim foi. Pra mim foi muito impactante ir na prisão de Paulo e Pedro. Nossa, verdade, eu tinha esquecido dessa parte. Sim. Não, foi realmente, assim, em questão de emocionante, foi ter ido à prisão onde Pedro e Paulo ficaram. Isso. Nossa. A gente contratou compramos um ingresso pro Coliseu e nesse ingresso estava também incluso essa visita. Até nesse dia que aconteceu algo. Vai por partes. Foi a primeira coisa assim que mais me deu um problema, porque eu nunca tive nenhum problema em falar, em resolver. Sim. Nesse dia, eu não consegui entender nada que o cara falou e eu fui entrando na fila. Ele falou, ok. Eu fui entrando, ele botou a mão no meu peito. Não, daí me explicou novamente que eu tinha que ir lá para entrar primeiro na prisão de Paulo e Pedro, para depois voltar no Coliseu. Isso. Porque eu não tinha entendido. Nesse dia, foi assim, a maior vergonha que eu passei lá de não saber falar foi esse dia, que eu não entendi realmente e continuei andando. Daí colocou a mão no meu peito e pediu pra eu ir, daí que eu fui entender. Tem que andar naquela rua, enfim. Sim. Mas a gente foi na prisão e foi muito legal, porque a gente não sabia que lá era... Pegou a gente de surpresa. Isso, porque não sabíamos que era a prisão, sabíamos que era um lugar que a gente iria lá, não sei... Uma prisão, Isso, a gente sabia que era uma prisão. Isso, mas não sabia que era a prisão de Paulo e Pedro. Nossa. Muito impactante E pra você quem ir no conhece lugar. a história, é muito forte, Isso, assim, né? Isso, do Império Romano. Mas foi algo muito legal. Verdade. Então eu posso dizer que também foi a mais emocionante, assim, foi com certeza ter ido lá. E você sente uma sensação muito maluca lá dentro, porque Pedro e Paulo, eles sofreram pra caramba lá dentro, né? Eles foram jogados dentro da prisão. Tanto que era só um buraquinho que jogavam eles lá e era tipo escavado o lugar onde eles ficavam, sem luz, né? Sem energia não, sem luz. E vendo, assim, o tamanho do buraco e a altura também, a gente imagina que eles já eram machucados ali já, né? Eles já caíam se machucando, porque a altura é bem alta ali, né? Pra passar você por aquele buraquinho, um homem, né? Que provavelmente tinha uma estrutura maior. Então, você consegue entender um pouco do sofrimento, assim, porque é um lugar frio. Isso. Nossa, imagina um lugar muito frio. Sim. E estávamos numa época quente, já era um lugar bem frio, por ser tudo de pedra, né? Sim. Então, um lugar frio, escuro. Provavelmente tinha rato, bicho lá dentro, provavelmente. Então, assim, e mesmo assim, essas pessoas não deixaram de louvar a Deus, de orar para Deus e não negaram ali o nome de Cristo, né? Isso. Então, nossa, é surreal. Agora, o Coliseu é impressionante o tamanho, né? Uau. A gente vendo por foto, por vídeo, a gente não tem noção da grandiosidade que é muito, mas muito grande. Tipo, a gente tá certo que a gente já tava cansado de andar, mas não dá pra você andar tudo aquilo ali
E subir, você vai subindo, né? Vai subindo. É muito grande mesmo. E vale a pena, com certeza, conhecer o Coliseu, porque é uma estrutura gigantesca. E aí, foi mais uma coisa. A gente contratou com o audioguia, mas não conseguimos utilizar o audioguia nesse dia. Porque o guia, a gente pegava lá na prisão de Paulo e Pedro e a gente não pegou. Isso. Então, a gente não conseguiu utilizar esse porque teria sido uma outra visita. Com certeza. Então, assim... É muito importante visitar o Coliseu, principalmente porque é o principal monumento ali de Roma. Só que a nossa experiência lá não foi boa. Então, primeiro, nós estávamos cansados. Segundo, a gente não conseguiu pegar o audioguia. Então, a gente andava por lá, mas sem saber das histórias, o que estava acontecendo. Inclusive, nós voltamos pensando assim, olha, vamos pegar algum documentário, alguma coisa para a gente começar a entender o que acontecia lá. Claro, a gente sabe que tinha lutas, tinha festa lá dentro, mas entender o que de fato aconteceu para fazer sentido, né? Aquela ida lá. Então, se você tiver o audioguia, vai ser muito melhor. Com certeza. Com certeza. E uma coisa que a gente não falou é como que a gente fez para sair de Paris para ir para Roma? Pois é, a gente pegou voo, né, meu amor? Isso. Uma low cost. E aí, só que a gente não pagou low cost. E é bom explicar porque é o seguinte, tem essas passagens baratas para você se locomover ali de um lugar para o outro na Europa, só que a gente não conseguiu, porque a gente ficou com medo por causa do tamanho das malas. Verdade. Porque essas malas, lá eles têm um jeito, essas low cost, de ganhar dinheiro acima com você. A gente pagaria R$600 na passagem... Pros dois. Pra ir de Paris a Roma. Barato, muito barato. Sim. Pro preço dele lá, salvo engano, a gente tinha visto 30 e poucos euros. Era tipo assim, era pro bem dinheiro baratinho. deles lá, é nada. 30 e poucos euros pra você ir de um país pra outro. Quase nada. A gente ia pagar R$600. Isso. Então, era barato. Só que a gente ficou com medo. Então, a gente teve que despachar a mala. E a gente pagou o dobro. R$1.200 pra despachar a mala. Então, assim, a gente foi de avião, foram 2 horas. Né? Nem precisava. Não precisava. Nós nem despachamos a mala, né? Não despachamos, mas a nossa mala, ela se encaixaria. Sim. A mala se encaixaria. Então não precisava. Então tem como você se locomover, tanto que um dos casais que a gente ficou lá em Londres, eles falaram que eles foram de Berlim para outro lugar lá e com low cost, só com a mochila de costas. Isso. Tem como. Então a gente contratou uma low cost que se chama Companhia de Baixo Custo, né? Mas aí acabou que não saiu baixo custo, porque eu falei, não, vamos comprar. Eu fiz a cabeça do Johnny pra gente comprar, porque eu tenho medo de chegar lá e dar ruim, né? Falei, a gente já não fala a língua, então vamos evitar, né? Mas então a gente foi de avião, de Paris a Roma, gastamos 2 horinhas pra chegar. Isso. Mais alguma coisa de Roma? Agora a gente entra na nossa hospedagem de Roma, né? Então. Que eu acho que foi uma das melhores coisas de lá. Sim, acertamos muito na hospedagem de Roma. Muito gostosa a cama. A coberta era muito gostosa. Nossa. O local muito seguro. O lugar era muito bom. Era próximo era do lado praticamente de uma das principal praça lá, isso, né? Praça de Popolo? Piazza del Popolo. Del Popolo? Piazza del Popolo. Já tô um italiano já. Então, nessa praça, você consegue... Tem 3 bifurcações, assim, né? Se chama não, né? Trifurcações. Nem sei se existe, mas então... Você chegou aqui na praça, você tem 3 caminhos para seguir. Isso. Então, cada um desses caminhos que você pegar, você vai para um monumento diferente, vai passar por vários monumentos. Um vai para a Praça da Espanha, outro vai para o Panteão. E a outra ia para o Coliseu. Passa de... Lembra? Não, o Coliseu era diferente, era pro lado aqui. Isso. Uma ia pra Fontana di Trevi. Fontana di Trevi. Então, assim, você chega lá nessa praça, é muito importante, se você puder ficar próximo dessa praça, é de lá que parte todos claro os que pontos. Tem lugares melhores, mas vai ser mais caro, né? Isso, com certeza. Como a gente contratou tarde, né, a hospedagem, mas mesmo assim, pegamos um lugar muito bom, né? Conseguimos aí uma hospedagem maravilhosa. E aí eu percebi que a água de lá era muito melhor do que a de Paris. Isso. Essa foi a minha percepção também. Outra coisa legal também, próximo de onde a gente ficou, tinha um jardim. Isso. Um parque, acho que era um parque, né? Sim. Qual que era o nome dele mesmo? Vila Borghese. Gente, que lugar mais lindo, né, meu amor? E enorme. Você começa de um lado, você atravessa a avenida e vai para o outro lado. Sim, enorme. Uma parte dele saía lá por cima da praça, né? Lembra? Isso. Lá por cima. Era a coisa mais linda. E assim, a gente não viu ninguém falar sobre esse lugar
nos vídeos. Só que se você puder, faz um piquenique Faça lá um com seu piquenique. marido, seu namorado, sei lá, seu amor da sua vida. Leva uma toalhinha, compra uns negocinho ali no mercado. Era o que a gente Isso. ia fazer. A gente Isso. queria fazer, só que tava chovendo no dia, né? Uhum. Faz um piquenique lá. Nossa, é Vale- surreal. é Tem muito vários bonito. lugares. É muito bonito. Vila Borghese o nome. Vila Borghese. Pertinho de onde que a gente estava. Super recomendamos vocês irem nesse lugar. Tá, sobre os monumentos de Roma, então, tem alguns monumentos lá. E nós, infelizmente, pegamos muitos deles em reforma. Inclusive, agora, final de 2024, É. a gente pegou, tipo, Fontana de Trevi estava aberta ainda. Verdade. Agora, nesse exato momento, está fechada. Você não consegue nem tirar foto na Fontana de Trevi. É. E diversos. Alguns a gente não conseguiu já. Alguns a gente já pegou fechado. Ou, por exemplo, o Coliseu mesmo, os melhores lugares para tirar foto mesmo, estavam Nossa. com umas Tapume, fachadas, né? tapumes. Eles estão fazendo um metrô ali próximo. Isso. E os monumentos, eles estão reformando. Talvez para dezembro, para final de ano. Então, assim, infelizmente, a gente pegou alguns fechados. E quem for agora, pior ainda. É verdade. Nossa, agora não dá pra tirar nenhuma foto, assim. Não. Tá tudo bem, bem feio. Até o Panteão tava menos de tapume, né? Isso. Agora tá muito mais, tá bem pior. Então, Tá bem pior. Tem a uma fo- fonte na frente ali do Panteão que as pessoas tiravam foto sentadinha na beirada dessa Isso. fonte pra pegar o Panteão no fundo. Não rolou pra nós. E agora tá Sim. pior ainda, né? e assim, a Fontana de Trevi mesmo, nós chegamos de madrugada pra tirar foto. Muita gente. Que horas nós chegamos lá? Chegamos, era 5h30. 5h30 da manhã, já tinha algumas pessoas. Não, 5h30 não, 5h15. E já tinham algumas pessoas É. lá. E depois só foi aumentando. E assim, que você achou que... Porque a gente seguiu a dica de algumas pessoas. Ó, vai De madrugada. bem cedo, de madrugada. Tinha pra gente você... falando que ia pra ir 4 horas da manhã. Só Não. que aí, o que você achou? Você com a sua visão de fotógrafo, Ah, assim. não. Iluminação. Eu não iria, porque é o seguinte, você não consegue tirar uma boa foto porque tá escuro. Nossa, é verdade. A não Ent- ser que você tenha uma câmera absurdamente boa, uma iluminação Muito boa. surreal que, nossa, que seja muito Isso. boa. Porque Coisa senão... que ninguém que tá viajando vai ter. É, Então, isso assim, é mais pra... vale a pena porque tem pouca gente? Vale a pena porque tem pouca gente. Mas não vale a pena porque a foto não fica tão legal porque Não. tá escuro. Então, assim, vale a pena? Depende muito. Para nós, a melhor foto que nós tiramos lá foi já amanhecendo o dia, 7 horas da manhã. É, verdade. Foi amanhecendo o dia que a gente conseguiu tirar a melhor foto É. e lotado de gente, a gente conseguiu tirar uma boa foto ainda. Então, assim, eu hoje não iria esse horário. Também eu não. iria às 7 horas da manhã, dava pra acordar. de Nossa, boa. acordei 4 horas da manhã pra me arrumar, gente. Mulher Isso. demora mais. Uhum. Tá, vamos falar sobre calçada de Roma e trânsito. Então, trânsito. Roma, ó, diferente de Paris. Paris, tudo tranquilo, trânsito, muito bom. Roma, um caos o trânsito. Um caos. Lotado o trânsito. Muito carro. Tipo assim, as calçadas, meu amor. A Isa ficava brava porque é o seguinte: a gente queria andar de mão dada. Impossível andar de mão dada Impossível. pra onde a gente andou em Roma. Verdade. Calçadas extremamente pequenas. Gente, era horrível, porque eu andei poucas vezes de mão dada com o Johnny. Então, era ele indo na frente e eu andando atrás, o tempo inteiro. Pegava um pouquinho na mão, já tinha que soltar, porque tinha gente passando e, enfim. O trânsito, assim, era uma loucura, muita buzina. Aí, no lugar ali onde ficavam as praças, os monumentos, tem várias ruas de paralelepípedo e eu achei que só pessoas andavam lá, até praticamente ser atropelada, né? Porque Sim. os carros lá, muitos deles são elétricos. Carro elétrico, você não ouve chegando próximo de você. Então, se você não tomar cuidado, você acaba sendo atropelado. E tem que cuidar, porque onde a pessoa anda, os carros andam ali também. E agora, depois que a gente falou sobre Roma, vamos entrar, assim, num negócio que nós fomos forçados a ficar 2 dias em Londres. E aí, meu amor, por quê? É interessante porque a gente já falou pra vocês que a gente já tava cansado lá em Roma. A gente queria voltar pra casa. Muita gente falou assim, nossa, que triste vocês ficar mais 2 dias em Roma. Mas foi cansativo. Em Londres, perdão. Porque a gente já tava cansado já. Mas daí a gente chegou, o que aconteceu? Vamos contar a história desde o começo. Nosso voo saía às 7 horas da noite, salvo engano, de Roma. 7 horas? Não tenho certeza. Acho que era 7 horas, enfim. Saía às 7 horas, vamos colocar que saía às 7 horas. Saía às 7 horas, a gente pegaria o voo, ia para Londres, fazia conexão, depois chegava em São Paulo, 6 horas da manhã, pegaria um voo meio-dia para Cuiabá e viria para casa. Isso. Esse era o trajeto. Só que atrasou praticamente 1 hora
de Londres, lá em Roma. Em Roma, a decolagem. Isso. Na verdade, a gente nem tinha entrado dentro do avião ainda, já estava atrasado. Sim. Geralmente, atrasa, quando você já está dentro do avião, fica atrasando ali. Mas não, a gente nem tinha entrado no avião e já estava atrasado. Isso. Quando a gente entrou, a gente foi decolar mais de 1 hora, praticamente. Foi mesmo. Quando a gente chegou lá em Londres, um caos. Meu E Deus. daí a aeromoça já até falou assim, olha, quem tem conexão, já faz o seguinte, segue as tais siglas, setas, alguma coisa assim. Acho que era Azul, seta alguma mesmo. coisa assim. Siga tal. Roxa. Beleza, é roxa, isso mesmo. Siga as setas roxas. Daí a gente descemos com muito custo, porque todo mundo ia descer. Aí eu fiquei pensando, poxa, poderia ter deixado só nós que tínhamos conexão descer e depois descer os outros mais, mas nem isso todos fizeram. eram brasileiros. Isso. Só um que não era. Isso. Daí a gente foi. Quando a gente desceu, eles pegaram e colocaram a gente dentro de um ônibus. Porque falaram assim, a gente vai pegar um ônibus, vai colocar vocês, vai fazer novamente, porque lá em Londres, depois que a gente descobriu, lá em Londres não faz parte da União Europeia mais. Isso. Então, toda vez a gente tem que passar pela imigração. Eles iam arrumar uma pessoa para passar só nós pela imigração, e daí depois a gente embarcava. Só que rodaram conosco ali por dentro do aeroporto. Levou a gente para outro terminal. Isso. Por 30 minutos a gente ficou rodando ali. Mais do que isso, né, meu amor? Mais do que isso. Ficou rodando e daqui a pouco eu pesquiso. O nosso voo estava saindo. Então, assim, daí a gente E quando o avião prepara para decolar, não há Cristo que faça ele parar. Não, Cristo faz. Cristo faz. Mas não há nada que faça ele parar o programado ali. Então, tá previsto para sair 8h20, ele vai sair 8h20. Então, não tem o que fazer. Aí a gente não conseguiu pegar o avião por culpa da companhia aérea. E daí a gente foi lá tentar resolver. Em resumo, eles já tinham tirado todo. Eles já sabiam que a gente não ia embarcar. Já sabia. Porque todas as nossas malas já tinham tirado do avião. Não tinha seguido viagem. Isso. E daí a gente foi tentar reclamar. A nossa sorte foi um rapaz que ele sabia falar muito bem inglês. Sim. E que ele resolveu a vida de todo mundo. Foi. E daí nos deram uma hospedagem. E aí eu, bondoso, entre aspas, eu fui deixando as pessoas na frente. E depois, falei, fui o último a pegar a passagem e a hospedagem. Conseguir a realocação do voo, né? Isso. Tinha que encontrar no outro dia, porque já estava no final daquele dia já era praticamente meia-noite. A gente tinha que conseguir no próximo dia algum horário. E as pessoas foram conseguindo. Quando chegou na nossa vez... Nós não tinha mais voo pro próximo dia. Daí a gente teve que pegar um voo para 2 dias depois. 2 dias depois. Então a gente teve que ficar 2 dias em Londres ali. Porque, infelizmente, a companhia atrasou. Assim, foi bom. Foi legal porque a gente conseguiu conhecer pelo menos um pedacinho. Sim. Mas foi cansativo, né, meu amor? Foi extremamente cansativo. Johnny tinha muita vontade de conhecer Londres. Era o nosso projeto. Quando, na ida, né, nós paramos lá para conexão. A nossa ideia era passar o dia ali, né, ali em Londres. E aí acabou que não deu certo por causa da chuva, né? E aí, beleza, eu falei, nossa, que legal, Deus preparou 2 dias pra gente, né, sem a gente nem imaginar que isso ia acontecer, conseguimos conhecer. E o Johnny queria muito isso, né? Eu não tinha muito, assim, eu não tinha nem que sim, nem que não, eu só falei, vamos lá, quer conhecer. E aí a gente foi, mas não aproveitamos tanto, porque já estávamos no ápice da canseira. E olha isso, a gente chegou provavelmente 1h da manhã no hotel. Fomos dormir umas 2. O pior de tudo é que eles não ofereceram. Eles deram só uma folha para você, um voucher para você conseguir o hotel. Isso, beleza. Para uma hospedagem. Isso, né? Não deram dinheiro pra gente para pagar o táxi, por exemplo, que era 30 libras. Gente do céu. Calculei 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Então, a gente pagou R$210 para levar a gente num táxi. Chegamos lá, não tinha mais comida pra gente. Não tinha como pedir pelo aplicativo. Isso, não tinha como Tava pedir. Tudo fechado de madrugada, né? Dormimos praticamente com fome. Na verdade, tinha uma máquina daquelas de salgadinhos, essas coisas. Sim. Eu comprei 2 salgadinhos que a gente comeu. E daí só fomos comer no outro dia, 10 horas da manhã, no café da manhã. Que a gente foi acordar tarde para conseguir tomar café da manhã. Sim, foi. A maioria das pessoas tinham voo a partir das 6 horas da tarde. Que eles fariam outra conexão e tudo mais. Isso. Chegariam naquele dia... Não, no outro dia de manhã cedo. No outro dia de manhã cedo. Nós tivemos que ficar. E aí, porque a gente não tinha dinheiro, a gente teve que comprar Libra pelo aplicativo da Wise.
E daí, só que assim, lá em Roma e lá em Londres e lá em Paris, a gente sabia como que a gente ia fazer para se locomover. Sim. Como Londres não estava nos projetos, a gente não sabia. Nossa, E a gente queria ir pro centro. E a gente estava mais 1h30 de distância do centro de Londres. Isso. Então a gente fomos procurar lugar. Daí pesquisa, achamos uma estação longe, mais longe. Andamos a pé hein? uns 40 minutos, uns Por 30, aí, 40 por minutos. aí. A gente andou a pé pra E meu esposo conseguir... falava bem assim, não, 20 minutinhos. Não, mas... só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E o meu pé tava destruído já. Mas, enfim. E por que a gente pereceu nessa parte, tanto em Roma quanto em Londres? Londres realmente não estava no planejado. Isso. Mas eu acho que a gente focou tanto em Paris, pesquisar tudo sobre Paris, que a gente se saiu muito bem. Sim. Roma a gente já Penou um já pouquinho. apanhou um pouquinho, né? Porque a gente acabou deixando, não fizemos Isso. muitas pesquisas sobre Roma, né? Nós só fomos, assim. Isso. E aí, Londres realmente fora do roteiro, mas não tínhamos nada em mente. Aí, andamos pra caramba pra chegar na estação Isso. e entender como que funcionava pra emitir o ticket. Meu Deus. Isso, porque tinha o ticket individual de um até um lugar até o outro e tinha o passe, ticket, o passe para você passar o dia. E a gente não conseguia entender ali como que funcionava. No final das contas deu certo, a gente conseguiu comprar o que passava o dia inteiro. Daí fomos pro centro. Fomos pro centro de Londres e aí, meu amor, o que a gente fez primeiro? A primeira coisa que a gente fez lá... A gente foi na roda gigante no Big Ben. Isso, fomos conhecer o Big Ben. Quando vimos aquele monstruosidade do Big Ben, foi bem interessante. Foi legal. Os ônibus vermelhos... Os ônibus vermelhos são muito legais porque eles são transportes públicos lá, né, meu amor? Que você compra o passe e você anda neles. Isso. Claro que tem uns enfeitados Nós já... andamos de ônibus? Ou andamos não? em cima, Isso. Passamos pela Piccadilly Circus ali, que é a principal avenida. Andamos de ônibus. E aí lá, assim, os principais pontos turísticos de Londres é a roda London gigante Bridge. que eu falo. Roda gigante, que é a London Eye. Isso. London Eye, né? Aí tem o Big Ben, que é o relógio, que é uma torre com um relógio em nas 4 partes, assim, de uma torre quadrada, né, retangular. A Tower Bridge, que é a que nós não fomos. Né? Nós não fomos, que é uma ponte famosíssima. Isso. E se chama Tower? Tower não é torre, né? É torre, mas é Tower Bridge. Nossa, que interessante. Porque tem, eu acho que algumas torres, não sei ao certo. Vocês puderam ver que a gente não foi, né? Daí a gente foi no Chinatown. Isso. Que foi muito legal. Isso, a Isa gosta muito disso, Eu dessas comidas diferentes e tudo mais. Coisas diferentes, E foi muito legal. E aí também o Jardim da Rainha, né? Isso. Que é o Green Park. E muito bonito. Muito lindo. Tudo. Muito Nossa, legal. eu falo assim, eu só queria um parque daquele na minha cidade. Tava feliz, entendeu? Sim. Nossa, ia ser muito, muito massa. Mas aí a gente passou por esse jardim que é o Green Park. E depois que você termina de atravessar o jardim, tem o quê? O Buckingham Palace, que é o Palácio de Buckingham, né? Que é o famoso Palácio da Rainha. Então, foi bem legal. E volto a dizer, a gente aproveitaria muito mais. Né? As nossas impressões sobre Londres seria muito melhor se a gente tivesse descansado bem. E a gente, né, com certeza teria... ido especificamente pra lá. Isso, né? a vivência, a experiência ali seria diferente. E outra coisa que Londres estava extremamente lotado, né? A gente... Por ser baixa temporada, a gente imaginou que ia estar tranquilo, que tava muito lotado. Tava extremamente lotado de você andar assim, e as calçadas largas, e mesmo assim, tudo muito lotado, o que a gente não achou em Paris, e Roma tava também, né? Mas lá Londres tava terrível. Tava terrível. Pior. E eu não sei se justamente pela canseira e tudo mais, a gente tava meio assim, sem paciência, com as pessoas, né, tudo em cima da gente, muito lotado e tal. Mas assim, no fringir dos ovos, foi muito bom. Foi muito bom. A gente conseguiu fazer a foto lá na London Eye, que é a roda gigante famosa de lá. A gente conseguiu fazer também. Inclusive, cadê essas fotos? Nós temos tem muita foto pra editar ainda, né? Meu fotógrafo não entregou ainda, porque, coitado, tá cansado, assim, né, da viagem. Mas foi muito bom, bom esses dias que a gente ficou lá. Na verdade, a gente aproveitou um dia só. No outro dia, a gente só ficou no hotel e depois fomos pro aeroporto e boa. E lá ficamos. Agora, comida muito boa que a gente pediu pelo delivery, né? Nossa, verdade! Na noite anterior à nossa saída de Londres,
a gente pediu uma comida maravilhosa. Eu pedi uma comida e a gente nunca fez isso na vida. Mas o que acontece? Meu digníssimo esposo não come mais a minha comida preferida, que é comida japonesa. Porque, enfim, ele teve as experiências ruins lá dele. E aí, eu falei, vou pedir comida japonesa. Vou pedir, e aí, depois a gente vai falar também, porque... Como por culpa da companhia aérea a gente foi obrigado a ficar lá mais 2 dias, então é responsabilidade deles custearem tudo que a gente precisava, tudo que a gente precisou naquele momento. Então, tá muito frio, não temos roupa de frio, precisamos ir atrás de uma roupa de frio, eles precisam custear isso. Não assim, compramos, claro, né? Mas não compramos. Não compramos, mas assim, se você precisar comprar, é responsabilidade deles esse custeio, né? Esse reembolso, se você precisar desembolsar isso, né, do seu bolso. Quanto bolso, né? Desembolso. E aí, a gente... falei, beleza, vou comer uma comida aqui, porque, poxa, já fizeram tudo isso com a gente. Pedi a comida japonesa, várias comidas diferentes que eu nunca comi aqui no Brasil. Pedi gyoza, pedi várias coisas, assim, muito gostosas. Poke também, que eu nunca tinha comido, eu tinha vontade de comer, que eu ouvi o povo falar. E edamame, também, que nunca provei, mas tudo muito bom mesmo. Comeria várias vezes. E o Johnny pediu outra coisa completamente diferente. Pediu uma costela muito boa, por sinal. O brasileiro que gosta do churrasco. Mas, assim, a gente tentou aproveitar o máximo, tentamos fazer uma limonada daquele limão. É verdade. Mas aquela coisa... Não ficou boa a limonada. A gente preferia com certeza, ter vindo pra casa, ter descansado. Teria sido, com certeza, porque a gente tava bem cansado. A gente queria voltar pra casa. Uma coisa que eu esqueci de falar é que quando a gente perdeu o voo, nós estávamos em um grupo bem grande de pessoas, Isso, uns 30 pessoas, né? Uns 30 brasileiros, assim, que tinha mais brasileiros, só que não naquele nosso grupo, mas tinha mais em outra parte do aeroporto. Essas pessoas, um casal especificamente, contando que eles viram em Roma 2 doidos em cima do patinete, que o chapéu voou. Aí vocês estão fazendo conexão com o negócio que eu falei pra vocês, que assim, nunca mais vou ver essa pessoa na vida. Gente, nós estávamos dentro do ônibus com todas aquelas pessoas e algumas pessoas viram nós 2 doidos em cima do patinete, o chapéu voando, o caminhão parando, pegando, me entregando. Falando assim, tinha uma menina doida lá. Era eu, gente. Era eu. E eu tava no mesmo ônibus daquela galera e eram brasileiros. Então, assim, cuidado com as coisas que você faz, porque às vezes você vai desbarrar nessa pessoa de novo, né? E o rolê mais aleatório é o Fogaça junto com a gente. Fogaça nesse grupo. O Fogaça, a esposa, a mãe e o pai dele. Muita gente boa os pais dele, né? Muito legais, né? A senhorinha também, muito legal. Gente, do nada, o Fogaça. Tipo assim, no mesmo hotel que a gente, no mesmo perrengue que a gente, Fogaça rico do jeito que ele é, diferente do nosso patamar financeiro, passou o mesmo perrengue que a gente passou. E eu com certeza, eu não tive coragem de pedir foto pra ele, porque, imagina só, ele tava estressado também, nervoso, todo mundo tava muito cansado, querendo chegar em casa. Eu falei, o quê? Eu vou levar um Tonho do Fogaça? Não vou. Aí teve gente que falou bem assim, Isa, você perguntou quem ganhou o Masterchef? Eu falei, não perguntei, gente. Eu não acompanho o Masterchef. Desculpa, fãs de Masterchef, entendeu? Mas eu não quis tirar uma foto com ele justamente porque tava realmente... Falei, cara, se fosse eu não ia querer que ninguém chegasse em mim e falasse, vamos tirar uma foto? Não, minha filha, deixa para outro dia, tá? Então, assim, foi um rolê muito aleatório, assim, mas foi uma experiência louca, assim, mas bem legal. Bem legal mesmo. Então, no geral, a nossa viagem foi maravilhosa. Foi maravilhosa. E eu indico que todo mundo que puder faça uma viagem dessa pra sair da zona de conforto mesmo, sair do seu idioma ali, conhecer novas culturas. É simplesmente maravilhoso. A gente consegue ver até o que poderia ser melhorado aqui no Brasil, por exemplo, vendo o que é feito lá fora e que dá muito certo, né? Então... E é muito de planejamento. Isso. Não é que a gente é rico ou coisa do tipo. Exato. Não, a gente se planeja muito porque é uma prioridade pra gente fazer viagens. Isso é uma prioridade pra gente. Então a gente se planeja bastante pra gente conseguir fazer essas viagens. Então, assim, se você também quiser, talvez não dê pra você fazer em 1 ano, 2 anos, demore 3 anos, enfim, pra você juntar o dinheiro e você conseguir fazer, mas a gente indica que você faça uma viagem dessa, porque foi maravilhoso pra gente. A gente viveu coisas lindas naqueles lugares. Sim. A gente conseguiu viver momentos lindos nosso como casal, momentos impactantes de conhecer lugares. Verdade. E valeu muito a pena. Com certeza valeu muito a pena. E agora, pra gente encerrar, a parte mais importante que vocês esperaram até agora. Nossa, vocês estão doidos e rufem os tambores. Vamos agora descobrir
quanto ficou aí algumas das coisas que a gente precisou para essa viagem, né? Então, quanto a gente gastou com passagem do Brasil até Paris para nós dois, ida e volta já. Nós gastamos 11 mil reais. Foi o que nós compramos diretamente lá na agência de viagem, tá? Nós precisamos, né, como a gente falou para vocês, a gente precisou comprar 2 passagens de avião de Paris até Roma, tá? Não estava incluso nessa passagem, então a gente pagou R$1.500, ficou R$1.500 por aí a média, né? Daí a gente gastou R$1.000 por dia com hospedagem, então aí você calcula quantos dias você vai precisar ficar, né? Mas a média é essa, tá? Talvez com antecedência consiga mais barato. Consiga mas a mais média, barato. Aqui a gente tá jogando um valor assim... O que a gente pagou. O que nós pagamos, né? Isso. Mas vocês conseguem, com certeza, em todos esses valores que a gente tá falando aqui, que seja mais barato. Isso, vocês conseguem pagar mais você barato em cada uma dessas coisas, tá? Com alimentação, a gente gastou, em média, R$600 por dia. E a gente tá falando em reais, tá? E vocês dividem, né? Tem ali uma média, mais ou menos, de 25 euros a 30 euros por refeição por pessoa, né? Uns 25 caro já, né? Calculamos a média de 100 euros de alimentação por dia. Isso. Então, assim, um dia mais, outro dia menos. Depende muito de você também, o que você vai comer. Isso. Mas, assim, a média que a gente gastou lá foi a média de R$600, 100 euros por dia de alimentação. Isso. E aí, passeios, vai depender muito do estilo de viagem que você gosta. Já conhecemos pessoas, assim, na internet, que são mais dos lugares ao ar livre, que não são tanto de museu, de ópera, Garnier, por exemplo. Então, é um estilo de viagem diferente. Estilos de viagem, às vezes, mais econômicos. Mas, enfim, o que nós gastamos, em média, assim, foi mais ou menos R$2.000 em ingressos. Isso, aproximadamente, com ingressos de gastos. Aproximadamente. Então, a média dos ingressos é de 30 euros ali por pessoa. Tá? E aí, também, nós pagamos R$1.800 para o fotógrafo, e aí foi 300 euros, foi o pacote que eu quis contratar, porque eu queria fazer em 2 lugares, né? Queria muito mesmo, e não me arrependo. Nem o Johnny, eu acredito. Não, que, de jeito nossa, nenhum. foi um De grande jeito acerto nenhum. mesmo. Com certeza. Então, R$1.800 incluso o fotógrafo. Esse era um gasto que a gente não estava esperando ter, né? A gente esperava, na verdade, mas não estava contando com o montante que a gente queria, né? Que a gente tinha para a viagem toda, né? Mas, enfim, pagamos e foi ótimo. E também os outros gastos adicionais, aí mais uma média de uns R$3.000 a mais nesses valores, com gastos adicionais, comprinhas que a gente comprou lá, roupa, perfume que você comprou. Aí lembrancinha pra família, né? Que mais? Mais ou menos essas coisas mesmo que a gente... O carrinho, por exemplo, que a gente precisou contratar lá em Versalhes, né? Então, assim, façam... O Uber exatamente, do aeroporto até a hospedagem, da hospedagem então, deu mais até o aeroporto. Ou menos isso, uns extras de R$3.000 que a gente não sabe exatamente para onde foi, mas a gente sabe que foram gastos lá. Então, aqui, com esses valores, a gente conseguiu fazer uma viagem muito boa. Isso. Nós conseguimos conforto, né? Hospedagem legal, a gente conseguiu comer coisas legais. Boas. Claro que a gente não esbanjou todas as vezes, mas foi uma viagem muito boa de se fazer. Faria novamente a mesma viagem, com assim, certeza. Modificando os pontinhos dos erros, Os erros que a gente cometeu, com certeza a gente não cometeria agora. Então, esses valores, lembrando, vocês conseguem encontrar mais em conta se comprarem passagem com antecedência, se comprarem ingressos com antecedência, indo em lugares mais baratos que você encontra para comer. Então, esse é o valor que custou a nossa viagem. E lembrando que você pode fazer, claro, muito mais caro, como você pode também fazer uma viagem mais barata e realizar aí um sonho. É isso aí. E aí, meu amor? E é isso aí, gente. Esse foi o nosso 2º episódio. Ele tá um pouquinho mais longo do que o 1º episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like para ajudar a gente. Encaminha, como eu já disse para vocês, pros amigos, pros inimigos também, entendeu? Eles nem vão saber o que esse doido tá mandando, entendeu? Mas faça isso. E é isso, meu amor. É isso. É isso. Não esqueça de comentar aqui embaixo também. Verdade, comenta. A gente vai ter novos episódios aí. Já temos algumas programações
para os próximos episódios, do que você quer que a gente fale, de quem que vocês queiram que a gente traga aqui no nosso podcast, porque esse aqui é o nosso ponto podcast. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente esqueceu de falar aqui que se você, empresa, quiser contribuir, quiser patrocinar algum dos episódios, né? Se você quiser ser um dos nossos patrocinadores, a gente vai deixar aqui abaixo o e-mail para contato também. E aí, é isso. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Um super beijo para vocês. E esse foi o Nosso Ponto Podcast. Tchau, tchau. Tchau.